Alô! Mais um episódio aqui do Papo com Clê, celebrando os 80 anos da UBC, União Brasileira de Compositores. Hoje eu tenho a Ângela Johansen. Acertei? Acertou. Não, mas fala como que é de verdade, assim. Johansen. Johansen. É chique. E você tá lá em Sampa. Tô lá em Sampa, Pelo nascida que eu sei, lá, coordena um monte de gente. da filial São Paulo. E tamo firme. Tão firme. Firme forte. A filial lá é tão bonita quanto a do Rio? É quase. Não é tanto quanto, mas Até é porque quase. o Rio é mais bonito que Rio. São Paulo, né? Você sabe que eu acho também. Não, mas alguém não acha? Não, tem gente que não acha. Aí a Vanessa vai lá, o Peter vão lá, e eu falo, olha que vista bonita, que o meu prédio fica na Paulista, né? Eles olham assim e falam, que vista? Só prédio. Nós temos uma vista. Só pra me retratar, eu amo São Paulo. Sim, mas são situações mas diferentes. as coisas que eu amo em São Paulo não são necessariamente as vistas, né? Claro que não, né? Só tem prédio. Só tem prédio. Só tem prédio. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que mais uma agradeço. representante da UBC. Eu que agradeço. Nossa, Vem uma cá. honra. Eu vou rodar a ampulheta. Aí eu liguei pro Marcelo Castelo Branco. Falei, Castelo Branco, me conta aí. Ele falou, ó, ela faz um atendimento incrível, uma pessoa incrível. Conversa com ela sobre o que você quiser, mas sempre na questão do atendimento, que ele falou que você é, tipo assim, nota 10. É mesmo, que bom, hein? Tá vendo? Que bom, tirei 10. Eu acho que também só vem a galera aqui, né? A galera, ó. Da UBC, eu acho que só vem o supra-sumo do supra-sumo, né? Mas é um pessoal, desde que eu entrei na UBC, é um pessoal muito dedicado. Muito, e uma coisa que eu acho muito legal, ninguém nunca negou a informação. Sabe assim, tipo, eu ligava perguntando, porque não é um assunto fácil. Você já esteve fora? Eu já estive fora, eu comecei do outro lado. Então, eu falo assim, não é fácil, mas também não é difícil, é complexo. Então, às vezes, você tem que ficar perguntando a mesma coisa várias vezes, e aí você fica com receio, você fala, putz, vou ligar de novo, vou perguntar de novo. E desde que eu entrei na UBC, Vanessa, Fábio, Peter, Márcio, Renato, todo mundo sempre super empenhado, disponível. Sabe, assim, muito legal. Me senti, assim, acolhida. Olha, a gente vai chegar, eu vou botar aqui, né, que é a entrada na UBC. Faz quanto tempo que você tá na UBC? Vai fazer... fez 8 anos, dia 8 de setembro. Anos. Tá. Então você tá dentraço já faz um bom tempo. Já faz uma um bom década. tempo. Mas como que a música chega pra ti, assim? Menino, eu fiz lá atrás, lá quando eu era jovem. Não, pequenininha. pequenininha. Foi ontem. Eu fiz direito, saí do colégio, falei, quero ser diplomata. Né? E aí, para ser diplomata, tinha que ou fazer economia, ou fazer direito, Falei, vou fazer direito. Passei. É uma matéria... Aliás, falando em fazer direito, eu não fiz direito. A minha propaganda... Tem que pôr pra cá? Essa garrafa é sua e tem água dentro. Tá, daqui a pouco eu vou até beber, que eu já começo Tá vendo, Vanessinha? Daqui a pouco tá um pretinho ali. Fala da água. Ele fica ali de trás. Mas você foi fazer direito. Fui fazer direito. Aí chegou no terceiro ano, eu adoro estudar. Então, eu estudando era maravilhoso. Eu comecei a fazer estágio já no primeiro ano, né? E aí não é bem isso. Coisa chata. Você tem que entrar toda chique, falar excelentíssimo, juiz. Aí ia nos cartórios, porque hoje em dia o pessoal olha o processo online. Lá na época não, era o fórum era o João Mendes, que é o fórum central lá de São Paulo, então tinha que descer as escadarias, né, e entrar em cada cartório e perguntar. Então eu achava aquilo muito maçante, era inventário, era briga de sócios, essas coisas. Aí no terceiro ano eu falei, nossa, eu não quero, vou mudar, vou querer fazer comunicação, que eu acho que eu me acho mais, né. Aí meu pai falou, olha, não dá, você termina, né? Depois você se vira, se você quiser fazer uma outra. Aí terminei e saí meio perdida. Falei, não quero saber de OAB, não quero saber de nada. Você falava a nível D? Não falava. Não falava. Mas eu escrevia data venha. Vinha lá um data venha, mas não falava. Porque o nível D dizem que é errado, mas se ouve muito, né? É em nível D, né? Em Falo nível que em D. nível D.
E também ficou uma expressão meio chata agora, né? Agora não, já faz tempo que ficou chata. A nível disso, a nível daquilo. Então, mas o data vinha. O advogado é engraçado, eu falei isso aqui com vários que vieram, né? Se você vira advogado mesmo, você vira advogado. É um ser humano mesmo, o corpo de advogado. A postura, o tempo inteiro de advogado. E tem gente que não no final de semana tira o terno, mas continua advogado. Continua advogado, tem mesmo. E você chegou a viver esse? Não, desde o primeiro dia do estágio eu já falei, não é bem isso. Só que aí, na faculdade, eu até vi a Fernanda Freitas que veio, eu vi a entrevista dela. Eu não tive nada de direito autoral. Se tive, foi muito pouquinho. Eu nem lembro que é dentro do direito civil. Então, eu não estava familiarizada com essa matéria. Porque agora eu sou apaixonada pelo direito autoral. Mas na época, eu não sabia. Então, saí, falei, vou fazer evento, comecei a procurar. E eu ficava com uma raiva que meus amigos, eu estou resolvido. Né? Tipo, eu já sei o que eu quero da minha profissão. Eu falava, só eu que não sei. Depois eu descobri que era tudo mentira. Você não sabia? Não sabia. Eu fiz a faculdade, me formei e saí perdidona. Tipo, o que eu vou fazer? E aí comecei a trabalhar com evento, fazia produção e fui indo. Aí, em determinado, meu pai falava assim, advogado é um vendedor que sabe leis, né? Porque ele tem sempre que vender o lado dele da história. E aí é verdade, né? É um vendedor que sabe leis. E meu pai tem um escritório de representação de embalagens. Então ele vende embalagem para mussarela, para manteiga, para laticínios, a maioria de Rondônia, de Goiás. Então é fora de São Paulo. Pô, meu pai é representante, tem um monte de cliente, advogado é um vendedor que sabe leis, vou trabalhar com ele. Já tá lá o negócio. Só que paralelamente eu conheci a Luca. Você conhece a Luca? Ela é locutora da 89 FM lá de São Paulo. Eu já ouvi falar esse nome. E aí ela estava saindo da 89 e eu lá, né? Conheci a Luca, conheci o Rodrigo Castanho, que é um produtor musical. Sim, eu conheço. Mas assim, porque conheci uma outra que conhecia eles, e aí era aquela época do Orkut, e aí todo mundo vira amigo e tal. Enfim, conheci. E ela tinha saído da 89 na época e estava começando a trabalhar no Midas. O NX0 estava começando. Eu lembro que eu... esse homem, que ano é isso? Foi 2000... Eu entrei em 2008. Comecinho de 2008. 2000 que você acha que é o início? 2006, 2007. Acho que 2006 ali, né? ela entrou lá. Porque é o emo, né? Exatamente. Emo. E aí eu lembro que nessa época eu ia com ela, né? Como amiga, né? Ela entrava nos barzinhos para vender o show do NX0, que estava começando. Então, ela entrou lá no Midas para ser empresária de show do NX0, né? Aí, beleza. E eu acompanhando, e aí conheci, o Rodrigo eu já tinha conhecido, aí conheci o Rick Bonadio, conheci Thiago Endrigo, Hélio Leite. E assim, sempre pensando, esse pessoal de música é muito louco. Você achava? Já achava, porque eu trabalhava... Mais divertido. Melhor, nunca mais saí, voltei. Voltei. É um povo mais legal. É um povo mais legal. E aí, eu, assim, olhando, porque o laticínio, que era a embalagem que eu vendia, começa 8 horas da manhã, 4 horas da tarde já acaba, né? E que aí o pessoal, na verdade, a fábrica começa às 7. Eu começava às 8. E aí eu saía com eles na sexta-feira. E sexta-feira acabava às 4. Aí eu saía com eles desesperados na sexta-feira. Nossa, a banda vai, a banda não vai, tem contrato, vai embarcar, não vai. Aí eu falava, gente, vocês são tudo maluco, não, né? Que coisa maluca. Aí foi passando o tempo, e eu lá com as embalagens. Um pouquinho antes, só voltando um pouquinho. Devia ser um tédio esse negócio das embalagens, né? Era vendas, né? Só a parte de vendas, mas era tedioso, porque era assim... Não, quando você fala assim, é porque eu sou atento. Você contando... Não, assim, se fosse pegar o seu olhar e filma, dar um close, você tá assim, eu tava lá, eles eram uns loucos. Mas aí eu voltei pra fábrica. Tipo, o olho muda, porque sabe? Porque agora, né, eu tenho esse amor, porque é muito legal.
É muito legal a música em si, né? Quando você trabalha atrás, pelo menos eu gosto de trabalhar atrás, o processo todo, até você lançar alguém, até aquela pessoa fazer sucesso, banda, artista, é muito legal, né? E aí, eu lá na minha embalagem. Antes disso, eu me formei em 96. Quando chegou no 2000, e assim, trabalhando com meu pai e vivendo, alguém me chamando, você não quer vir fazer um freela de produção? Você não quer vir? Que era o lugar que eu ficava mais animada. Em 2000, eu falei assim, putz, eu terminei essa faculdade, se eu precisar um dia, eu não tenho OAB, né? Não valeu de nada. Aí lá para 2001, eu tirei a carteirinha. Então eu tenho a OAB. Não deixei de tirar, que eu achei muito importante. Aí, trabalhando lá com meu pai, paralelamente convivendo com eles, né? Em algum momento, o show começou a crescer muito lá no Midas. Então, foi entrando Fresno, já tinha CPM 22, NX0. Então, o NX0 foi crescendo, que depois virou gigantesco, né? Não era nem Midas ainda, era Arsenal, não era? Era o selo Arsenal, o Midas já era. Então era o selo Arsenal que tinha sido vendido para a gravadora Universal. E então tinha Arsenal Eventos, que era o show, Midas Studios, que era o estúdio, e o selo Arsenal, que seria a gravadora, e tinha Midas Editora também. Então era tudo, né, vários braços ali trabalhando. E um monte de coisa bombando. Um monte de coisa bombando. Aí, em determinado momento, eles precisavam de alguém para ajudar a vender show. E aí eu tô lá um dia trabalhando lá no meu mundo, né? Quero dizer, no meu mundo da embalagem. No meu mundo da embalagem. Aí a Luca me liga. Fala assim, eu tô com o Rick aqui. A gente precisa de alguém para ajudar a vender show. E a gente acha que é você. Aí eu falei aquilo, né? Vocês são tudo doido. Eu não, esse negócio de frio na barriga, de a banda não vai. Não, vem, aí insistir. Eu falei, quer saber? Eu vou lá ver, né? Menino nunca mais saí um pouquinho para ir para evento, num período aí, mas voltei de novo. Porque aí foi apaixonante, né? Mas quando você entra ali, você fica na venda de show? Na venda de show. Venda ativa ou produção? Venda ativa e passiva, né? Que você recebia o CPM, era totalmente passivo, assim, tocava, recebia. E aí você fazia toda a parte de contrato? Então, essa parte do contrato, a gente mandava pro contratante, pegava de volta, mas tinha um advogado, que era o Thiago Endrigo, que na época ficava lá no selo Arsenal, no prédio da Universal. Só pra turma, porque é engraçado que tem uma galera que assiste o canal, que trabalha na música, casca grossa, claro, a sua e a garrafa sua também. Que sabe tudo, galera do mercado. Tem uma galera que trabalha com música, mas tá começando. E tem uma turma enorme que eu não sei por que eles amam o canal, porque tudo pra eles é uma novidade, eles amam música e acham tudo isso muito interessante. Muito legal. Quando eu perguntei, né, sobre a venda ativa, é porque às vezes quando o produto ainda não tá bombando, o vendedor de show, liga e fala, vem cá, né? E quando o artista tá bombando, o trabalho é muito mais simples, porque o telefone toca, o e-mail chega, não é isso? Tanto é que o ECAD, agora eu tô na gestão coletiva, né? O ECAD me atrapalhava. Eu falava porque tinha a banda maior e a gente queria vender a menor junto, né? Então eu falava, olha, leva essa grande, mas leva essa aqui também. E o contratante falava assim, não, então vem sem pagar cachê, porque tem que pagar ECAD. E o Thiago Endrigo falava, não bate o pé, é obrigação dele pagar ECAD, do contratante pagar ECAD. Ele tá usando a música, ele tá fazendo um show, então ele só tá fazendo show porque a música existe. Mas na hora ali que você quer vender, eu falava, tá bom, né? Mas ficava meio tensa ali com o ECAD. Depois, quando eu vim para o UBC, que eu entendi, obviamente, que é muito importante. Então, o Thiago não deixava vender sem o contratante garantir que pagava o ECAD. Aí começou a acontecer, começou a crescer muito. Então, o NX virou um estouro, o Fresno estava um estouro, a gente tinha o Glória também. Depois o CPM saiu, aí entrou um período
na fase que eu peguei, o Charlie Brown tinha voltado um pouquinho, vendi um pouquinho de Charlie Brown. E aí começou um volume muito grande e o Thiago começou a falar para mim, Ângela, você fez direito, você me ajuda aí, eu vou te ensinando. Falou a palavra streaming foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Thiago, o que é isso? Eu lembro até hoje dele me explicando. E aí ele falou assim, me ajuda, né? Começa a me ajudar, controla contrato, ajuda o cara do pagamento, faz esse controle. Aí eu saí de venda de show e fiquei ajudando no contrato, que era um volume absurdo, então tinha que ter certeza, justo aquilo que eu falava que eles eram doidos, né? Então, quando dava problema, o Thiago ligava para mim e falava assim, cadê o contrato? Aí já me subiu um quente na coluna. Falava, quanto mais louco o mercado mais o contrato é necessário, né? É necessário, é super importante. Eu falo até hoje para os titulares, né? Titulares, os artistas, você não pode deixar de ler, porque vai muita gente lá falar comigo e eu falo, você leu o contrato? Não li. Então assim, aí eu falo, olha, não tenha vergonha de perguntar, porque você não estudou para ler contrato. Eu não estudei para fazer música, eu não sei fazer música. Se eu tiver que sentar e fazer alguma coisa de música, eu vou ter que perguntar. Então não tenha vergonha, porque o contrato é sua vida, né? Você tá falando de um patrimônio seu que é para sempre. E que quando você está começando, às vezes uma proposta, né, a gente tem expectativa, eu sei porque eu já tive banda quando eu era mais novo. Aquela pressa. E você tem medo de mexer no contrato, e aí você perdeu o contrato, e aí você assina sem ler. Mas uma coisa que eu fui aprendendo de fora é, aquele contrato que você não pode mexer nada, que ele não vai ter, ele já é um contrato que não é para você assinar. Exatamente. Porque se aquela empresa quer você mesmo, ela, obviamente, se for uma multinacional, ela tem um limite, não pode passar daquilo. Sim, tem um padrão, né? Tem um padrão, mas quando querem mesmo, tem sempre como melhorar um pouquinho. Tem. Um pouquinho dá pra melhorar. Eu fiz um curso de vendas uma vez, existe o ganha-ganha. Todo mundo pode ganhar. Não é um perder e o outro ganhar. Você consegue chegar num equilíbrio do relacionamento. Sim. E o contrato tá lá para ajudar o artista. E na época ele ajudava a garantir, a banda vai, o cara pagar, né? E aí saí da venda, comecei a aprender o contrato e ao mesmo tempo tinha o Rick, que ele tinha a parte do estúdio. Então eu também comecei a cuidar da parte dele mesmo, da vida dele, de contratos com ele, né? Dele, pessoa física. Tudo com o Thiago, obviamente, né? Mas eu fazia o controle. E aí eu fazia também do estúdio, então essa parte toda importante de, tá no estúdio, então o cara tem que dar o nome, o CPF para cadastrar direitinho no ISRC, então eu fui aprendendo toda essa parte. Fiquei lá acho que uns 3 anos e meio, 4 anos, aí fui trabalhar no Meio Mensagem, você já ouviu falar? Um jornal de marketing, acho né? Que talvez o melhor, né, que a gente tem aqui. Eu sou suspeita também, porque o Meio Mensagem faz muito evento, e aí tem uma empresa chamada MM Eventos, que é dentro do Meio Mensagem, então eu fui trabalhar com evento, né, fui lá no MM Eventos, fiquei um período lá, uns 2 anos e meio, por aí, 3, e aí a gerente da filial aqui de São Paulo ia ser transferida para o Rio, e aí ela convidou o Thiago, esse Thiago, e o Thiago sempre falando para mim, Ângela, vai fazer pós-graduação em direito autoral, não tem ninguém quase no mercado, é um mercado vazio, vai lá fazer. E eu, naquela correria, né, não, eu vou fazer agora, eu vou trabalhar com evento, não sei o que lá. E aí, não fiz, entrei no evento, e aí ela convidou o Thiago para ficar no lugar dela. E o Thiago falou assim, não, eu tenho meu escritório, né, tô fazendo outra coisa, mas eu vou te indicar uma pessoa. E aí era eu. E aí eu cheguei e fiquei. Na UBC. Na UBC. Deus te salvou, né, graças a Deus. Cheguei e fiquei. Ó. Voltou, né? Quem me conhece sabe que... Voltou. Mas vem cá, eu prometi que eu não ia falar sobre isso. Tá mais tranquila? Tô mais tranquila, mas tá gelada, né? Tá gelada. Engraçado que tá gelada e eu tô com calor. Mas você é palestrante, pô. Eu sou palestrante, mas quando eu sei que tem uma câmera me filmando... Não, mas eu tô te olhando aqui, tá tudo certo. Assim. Já teve gente que ficou pior.
Vem cá, como que é chegar na UBC? Porque aí você muda de lado, né? Mudei de E lado. deve ser muito interessante falar, eu tava aqui, agora eu tô aqui. Que aí, por isso que eu te falei aquela história, o ECAD. Pô, eu quero vender e aí o contratante não quer pagar. E ainda bem que tinha o Tiago, que ele falava, não, tem que fazer o cara pagar. Aí, quando eu entrei na UBC, aí foi assim, eu falei, preciso entender o que é isso realmente, né? Quem é o ECAD? Eu acho até uma história muito interessante. Tem bastante, tem na página da UBC, tem na própria página do ECAD. Não sei se alguém já falou para você como que o ECAD surgiu. Sim. Então é muito interessante. Aí eu entendi. E tem toda uma lógica, né? Se alguém está usando a música para dar um, como se diz, um incremento naquele negócio. Resumindo, é isso, né? Então dá um incremento no negócio da pessoa, por qualquer motivo, né? Então, mesmo um shopping center que geralmente usa para abafar som, ele tá usando a música de alguém, alguém trabalhou para aquela música existir. Então tem que ser paga. Não tem jeito, tem que pagar. É porque se bateu muito no ECAD, né? Exatamente. E teve aquele momento ali de CPI, aí às vezes as pessoas que não sabiam o que era aquilo, tinha toda uma coisa de demonizar um órgão. E aí, quando eu tava morando fora, eu ia numas feiras e vira e mexe, alguém falava, o Brasil é um exemplo. Eu falei, que legal, cara, a gente no Brasil às vezes não entende, né? E óbvio que tudo tem como melhorar. Mas ao longo desses papos, eu fui entendendo o quanto o ECAD também tá se modernizando. Sim. E como que tem todo um trabalho por trás para que os autores recebam, que todo mundo receba, Sim, né? quanto mais gente receber, melhor. É todo um, né, que nem você falou, é todo um trabalho. Agora, é comum o contratante de grandes shows ficar querendo não pagar o ECAD? Não, dos grandes, não. Dos grandes, tanto é que na época, e também na época eu tô te falando 2009, né, então também ainda o ECAD, né, o próprio, na época, falava, o próprio contratante falava, mas não recebe, sabe, assim, também hoje já tem toda uma outra história, né, que nem você falou, já foi evoluindo, modernizando, e eu acredito, pelo menos eu prego isso, que os artistas entenderam que o ECAD é um amigo dele, não é inimigo do artista, né? Então, eu acho que hoje em dia isso está muito claro. Na época, ficava essa, não é, e aí depois, né, teve uma alteração na lei de 2013, de 98 em 2013, e aí mudaram algumas coisas, então eu acho que foi evoluindo. Então, todo mundo tem acesso à informação. Eu acho que hoje em dia já está bem explicado, né? E quem não entendeu ainda está com vontade de entender. Eu vejo assim. E é um amigo, né? O ECAD, a UBC, a gestão coletiva é para ajudar. É seu parceiro. Exatamente. Então, aí entrei para entender. Aí foi o seguinte. Entendi. Como que eu vou passar para o artista? Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você ali na linha de frente explicar. Não é tão simples assim. Depois que aquele negócio entrou na sua cabeça, aí fui fazer pós-graduação em propriedade intelectual. Até porque o artista, o compositor, os músicos, todo mundo, parece que esse é um assunto que ele só quer saber numa hora que ele está precisando de dinheiro, ele quer entender. Aí ele pega aquela informação, é igual malhar, vai uma vez na academia, né? Então, a sensação que eu tenho é que as pessoas perguntam as mesmas coisas repetidamente. Eu não sei se isso acontece com você. Sim, mas é porque aí entra naquela parte que eu acho que é complexo. Como ele não vê todo dia... Então, por exemplo, vai alguém lá na UBC, eu começo a explicar a obra, fonograma, né? Eu falo isso 30 vezes por dia. Não tem como eu não saber. Eu falo isso 30 vezes por dia há 8 anos. Então, e aí ele não. Ele vai lembrar quando tem algum problema, um momento. Só que assim, aí entra naquela situação que eu acho... O artista é um criativo, né, Clemente? Então ele começa a ficar entediante quando começa a ficar muito... obra, fonograma, tem que ler, reler, porque... É aquilo que eu falei, é complexo. Então não é que você lê uma vez e já entendeu. Não. Você tem que ler, reler, anotar pergunta, perguntar várias vezes a mesma coisa. Outro dia eu tava olhando meus papelzinhos aqui, porque quando entra o digital... Menino. A conta não é um negócio simples. Não.
Não. Eu achava que até mesmo, por exemplo, as correntes que querem que pague mais para um lado de cá, mas quando você olha o negócio, fala assim, gente, até para melhorar para um lado não é tudo muito complexo, né? É tudo complexo. Ó, eu vou te falar que eu demorei uns 6 meses para entender, de ligar várias vezes para várias pessoas, uns 6 meses para entender o caminho do digital, para me sentir segura. Então você vai fazer o seguinte... Agora vai, hein? Ô, Pretinho, alguém aqui viu aquele caderno que o Batman comprou? Que é um cadernão? Atrás do sofá. Ô, Ivanzinho, pega ali pra mim, atrás do sofá. Eu tô batendo toda hora aqui no Porra, microfone. o Batman é outro cara, que veio aqui, que a UBC me deu de presente. Que cara incrível. Sabe quem é o Batman, né? Que cara incrível, Não conheço cara. pessoalmente, né? Né, Mas Vanessa? Maravilhoso. A Pô, é história maravilhoso, cara. Ele fez o Tradições lá em Belém com a gente. Não, aqui, ó, eu vou guardar pra sempre. Nossa Senhora. Isso aqui é ele me dizendo que o seguinte, que o dia que 1 mais 1 foi igual a 2, ele não sabe mais como trabalhar com criatividade. Olha que coisa linda. Pois é. E aí, olha olha só o processo criativo. Não vou guardar isso pra sempre, falei pra ele. Nossa, ó. muito legal. Muito legal, né? Eu agora pedi pra minha design, isso aqui, ó, show da Marisa Monte, aquela caixa. Caraca. Quando eu vendia show, eu aprendi monitor, PA. Eu, inclusive, tô fazendo uma página que vai ficar aqui, que você chegou aqui, aí vai ter como uma meia trajetória, aí vai ficar legal que eu vou entregar pra você no fim. Ai, que legal. Mas deixa eu pegar um lugar onde não esteja em branco. Aí eu vou Porque é sempre uma chance de mais alguém vir aqui e explicar a mesma coisa. Porque é só assim que a galera vai entender. E aí também, quem não sabe como isso funciona, é bom saber, né? É sempre bom saber. Me dá uma aula de como isso funciona. Então, assim, ó, a primeira O que coisa... você acha, Vanessinha? Acho ótimo. Então tá. Nesse caso, desenhar é a melhor coisa. Eu fiz um PowerPoint, depois eu te mando. Eu pedi pro meu irmão, paguei meu irmão pra ficar bonito. Que ele mexe com design, porque eu sou um vai ficar feio aqui, tá? Mas eu vou conseguir explicar. Tá bom. E aí eu te mando. O que foi? O tênis do meu filho, né? Deixa aqui assim. Então, assim, ó. A primeira coisa que eu falo é... Eu não vou conseguir não prestar atenção se eu não ler o que tá escrito aqui. That's what friends are for. Sabe a música? Sim. É uma historinha com umas amigas. Piada interna, né? Não é nem... tem uma piada interna. Tem uma piada interna. É igual ao nosso... Aí fizemos, depois de véia. Foi esse ano que eu fiz. Todas vocês fizeram? 3 amigas. E é pra quê? Amigo serve pra quê? Não, porque tem uma história. Uma delas nem é tão interessante, é bem interna. Uma delas, quando a gente tinha 15, 16 anos, amava música. E aí a outra gravou uma fita. Muita gente que está assistindo nem vai saber direito, né? Gravou uma fita lado A e lado B com essa música. Então a gente saía à noite... E ficava escutando isso direto. E ela nem canta inglês assim tão bem, e ela cantava, berrava, e hoje em dia ela sabe. Isso por muito tempo. Aí, recentemente, a gente se encontra uma vez por ano. Recentemente, a gente estava num almoço, começou a tocar a música que a dona da casa pôs. Aí, essa que amava a música, começou a falar, silêncio, silêncio, deixa eu ouvir o saxofone. Aí todo mundo olhou assim pra ela, não tem saxofone, é gaita. Aí ela ficou brava, vocês nunca me falaram, mas a gente nunca sabia que você achou que era um saxofone. E aí então tem toda uma história, entendeu? Então, é um registro de vida, né? Exatamente, desde os 15, 16, então enfim. Que eu faço primeiro quando eu vou explicar? Primeiro tem aquela coisa de obra, fonograma. Aí, gente, a diferença, não sei se é melhor falar ou se fala para ir no site da UBC. Não, fala. Tem no site da UBC também, aliás. Tem muita informação no site da UBC. Ela falou também do site do ECAD. Site do ECAD. Né? Tem muita informação no canal da UBC. Mas eu acho que, como as pessoas às vezes têm uma dificuldade de sair daqui para ir lá agora... Sim, isso é verdade. Então isso é legal verdade. Me dar uma aula. A primeira coisa é entender obra e fonograma, né? Que é depois que entende isso... sua vida muda. E que não é que é fácil, né? Mas sua vida muda. E eu falo que o artista pessoa física, ele é um CPF, mas ele é vários personagens. Então ele é o personagem autor, alguns não, mas a maioria que a gente atende é o personagem autor, aí ele é o personagem
intérprete, ele é o personagem, às vezes, músico executante. Vou escrever mais ou menos, tá? E se ele bancou o fonograma, é o personagem produtor fonográfico. Isso no nosso mundo, né? De papel, de cadastro. Ele ainda tem... Ó, a obra, gente, por exemplo, né? Faroeste Caboclo, aquela canção tá aqui, né, a obra. Isso, né? Letra e melodia. Renato é Russo, criação. não sei se ele com um dado ou com mofá, seja lá, tá aqui. Se eu gravar Faroeste Caboclo agora, para lançar, eu vou gravar um novo fonograma dessa mesma obra. Isso. Então, uma obra, às vezes, tem centenas de fonogramas. Exatamente. E os fonogramas, na maioria das vezes, não estão interligados. Porque quem paga para o fonograma acontecer, ou seja, aluga estúdio, eu falo, paga o lanchinho, paga, sei lá, quer chamar alguém, a Ângela, para tocar violino no Faroeste Caboclo. Então, aí paga o meu cachê. Então, esse cara aqui, que é o produtor fonográfico, é dono da gravação. Então, cada um que pedir para autorização para gravar e pagar será o dono da gravação. Sim. Né? E é bom lembrar que se, por exemplo, eu quiser usar no meu filme esse fonograma, eu vou ter que pedir autorização para esse produtor fonográfico e aqui também, né? Isso, porque é muito importante, o direito autoral ele é expresso. E quando o produtor fonográfico pediu autorização para o autor ou para uma editora, se tiver, vai vir na autorização, no licenciamento, vai vir escrito exatamente o que pode fazer. Para que uso. Para que uso. E ele não está autorizado a autorizar o uso da obra. Então, até porque ele não é dono da obra. Sim. Né? Então, se a Doritos quiser fazer uma campanha usando tal música, vai ter que pedir para o dono da obra, né? Isso. E vai negociar aqui com o dono do fonograma. Exatamente. Tem que pedir sempre para os dois. Se esse cara aqui, se o autor falar não, esse cara aqui não tem negócio. O produtor fonográfico. Se for o contrário, até tem, porque é o dono Até tem se não deu uma exclusividade, por exemplo. Esse cara fala, não, então peraí, vou gravar de novo isso aqui de um outro jeito e ver se funciona. Exatamente, né? Mas sempre tem que... Então, eu falo isso. Fora o personagem, que a gente no mundo da execução pública, né, não trata, que tem o personagem artista. Né, o artista em si, que é a maioria, vai para show, vai cantar. Então, eu bato muito nessa tecla. O cara tem que lembrar, a pessoa tem que lembrar do que ela está falando. Ela realmente tem que fragmentar na cabeça. Pô, eu estou falando do autor, foi uma coisa que eu escrevi, ou eu estou falando da minha gravação, eu como intérprete. Ou eu estou falando que eu estou tratando, que eu estou autorizando, eu sou o produtor fonográfico. Então, a partir do momento que a pessoa assimila isso, tudo fica mais fácil. Tanto é que hoje em dia, quando eu dou palestra assim, em 3 etapas. Eu não falo tudo de uma vez, tento fazer, não uma palestra única, mas eu vou muito nos lugares falar para grupos, né? Grupos de artistas. E aí, eu falo muito pro funk, que eu tenho muito titular funk lá em São Paulo. E aí eu faço em 3 vezes. Então, uma eu bato na tecla obra e fonograma, na outra eu bato na tecla que esse uso, 3 não, dividi em 2, desculpa. Que quando você tem uma obra, um fonograma, seja quem você for, vai ser usado em algum lugar. Quando ele é usado, ele gera um direito que gera um dinheiro. E ele gera um direito e gera um dinheiro de vários lugares ao mesmo tempo. Porque tem gente que vai na UBC e fala, eu me filiei, pronto, tá resolvida a minha vida. Não tá, é um pedaço, que é a execução pública. Se a sua música for tocar num filme, tem sincronização, numa propaganda comercial tem sincronização, então são vários direitos ao mesmo tempo. E aí ele tem que saber, esse direito que eu tô falando é de quem? Da pessoa autor, da pessoa intérprete. Então, é complexo mesmo, né? Então, obra e fonograma vai gerar um uso que vai gerar um direito que gera um dinheiro. Aí, no digital, cada vez que você dá um play,
é como se estivesse sendo uma venda. Alguém, você não está vendendo efetivamente, mas alguém está usufruindo daquilo, né? Está consumindo aquilo. Então é um direito. Aí tem várias nomenclaturas. Outra coisa que confunde bastante, o mercado, ele usa várias nomenclaturas para a mesma coisa. Isso confunde muito. Confunde. Teve uma vez uma situação na UBC que o artista ligava para mim e falava assim, eu ainda estava aprendendo digital, então para mim também foi, né, para eu entender o que estava acontecendo. Ele falava assim, eu liguei na agregadora e falaram que eu não tenho direito conexo para receber. E eu assim, não, tem, porque o direito conexo do digital vai ouvir a gravadora, ouvir a agregadora. Liga lá e fala que você tem que ser, né? Eu não me lembro se ele era produtor fonográfico. Ele era produtor fonográfico dele mesmo, né? Aí ligava de novo. Não, falou que lá é royalties e aí é direito conexo. Aí que eu entendi, porque na verdade tudo do fonograma é direito conexo. Porque a obra é o principal. Então é um direito que só existe porque a obra existe, então está conectado. Olha só, nunca soube. E tanto é que em inglês é neighboring rights, né? Que é direito vizinho. Ele é vizinho. É verdade. Então ele só existe porque a obra existe. A não ser que esse fonograma seja com barulho da chuva. Aí... Mas de qualquer jeito teve uma obra lá, Deus criou a chuva. Não é? Alguém criou aquela chuva, a natureza. Não teve uma banda no Spotify que explodiu com um álbum em silêncio, né? Sim. É isso que eu falo do artista, é muito criativo. É muito legal. Eu vou te falar que eu... Que legal do Conexo, porque na verdade, tá conectado. É verdade. Na verdade, assim, se você for a fundo tecnicamente, aqui não interessa muito você ficar indo a fundo. Mas a matéria é propriedade intelectual, que se subdivide em marcas e patentes e direito autoral. Direito autoral de autor. Direito autoral conexo. Só que aí o mercado fala autoral e conexo. Para ficar mais fácil. Aí esse artista ficava me ligando e aí que eu entendi. Eu falei, é porque é o seguinte... Então é direito autoral e direito autoral do conexo. Direito autoral de autor. Direito autoral conexo. Só que usa autoral e conexo. Nunca tinha ouvido a explicação. Fica mais fácil de falar, só que às vezes é confuso. Porque aí... Direito autoral do autor, direito autoral do conexo. Pô, faz exatamente. sentido. E aí assim, aí vem aquele negócio. A criação gera um direito... que gera uma utilização, que gera um dinheiro. Então, que direito que eu estou falando? Eu estou falando do direito eu como autor ou eu como gravação? Então, nesse caso, ele estava falando como gravação. Aqui. Aonde está sendo usado? No Play. E me explica o que gera de dinheiro aqui. Não de dinheiro quantidade por play, mas sim para onde vai esse dinheiro em porcentagem. Aí, posso só concluir do moço? Aí eu entendi. Aí eu expliquei para ele, eu falei, o direito conexo, se o seu fonograma está sendo utilizado no digital, é o direito conexo vindo de uma venda, da reprodução. Aí tem vários nomes, fonomecânico, tem vários nomes. Se ele está sendo, o mesmo fonograma está tocando na rádio, ele é um direito conexo da utilização e execução pública. Então gerou outro dinheiro. Só que a pessoa falava que o conexo era execução pública e royalties ou direito artístico era no digital. Nomenclatura. Olha que eu acho que essa confusão de nomenclatura, muita gente confunde. Confunde. Eu, na verdade, eu não sei. E aí isso eu fui descobrindo, porque eu comecei a ter essa dúvida também logo que eu entrei na UBC. Então foram aparecendo dúvidas, aí eu falei, não, mas eu acho que porque royalties, no fim, é o pagamento por uma criação. Então tudo seria royalties. Só que o mercado usa de formas diferentes, não sei. Eu cheguei já era assim. As agregadoras, a grande parte das que chegaram primeiro eram de fora, então também usam exatamente. Países usam nomenclaturas de formas diferentes. Né? Então, para mim era muito confuso. Aí eu fui formando na minha cabeça, né? Então aí vindo para cá.
O play, como se fosse Play uma... no streaming. Play no streaming. Como se fosse uma venda. Eu sempre ponho a venda, porque para mim, e aí eu explico, não é efetivamente uma venda, é um serviço que você está consumindo, né? Mas para mim ficou mais fácil de entender, porque eu vivi a época do CD. Eu estava no estúdio na época do CD. Então, na hora de fazer ali, na minha cabeça, ficou mais fácil, né? Então, está sendo usado como um consumo, uma venda. Aí, vamos supor, você tem... Então, esse play vale... Posso pôr em porcentagem? Claro. Ele vale 100%. Tá. E isso é uma média. A gente não é certinho, mas é uma média para as pessoas entenderem. Desse 100%, a plataforma fala 30% é meu. Sim. De custo, seja lá do que for. Então, aí já sobrou 70%, tá? E aqui eu não vou, tudo vai virando 100, mas eu não vou fazer a porcentagem do virando 100, senão vai ficar muito confuso. Ficar 100%, 20% dos 100%, que era 70%. Eu acho melhor fazer assim, hein? Nossa, eu sou de humanas. Então faz do jeito que... Menina, eu sou de humanas. Vou passar vergonha. Então, dos 70, o que acontece? 12 vem para a obra. 58 vem para a gravação. Que é onde muita gente reclama que não é justo. Exatamente. Que aí é uma outra história que acho que é um outro podcast, né? Dá para ir a fundo, assim. Aí, então, isso aqui vai pagar a gravação. Esse 58, que na verdade vai virar 100, vai se, né? Você tem aqui ou agregadora, eu ponho ou agregadora, ou uma gravadora, né? Sim. Que vai passar para cá, que vai passar para cá. Então, assim, se for uma agregadora, porque a pessoa ou a microempresa da pessoa... E essa relação disso aqui com isso aqui também varia hoje em dia de 300 muito, mil. O 100 vai virar muitas possibilidades, muitas possibilidades, né? exatamente. 70, 30, 50, 50. Esse é o famoso royalties que falam. Então, que é o conexo vindo da utilização de venda. E aí o mercado chama de royalties. Mas é essa utilização. Quando a pessoa fala, eu assinei um contrato que eu tenho 8% de royalties do meu fonograma, né? É disso aqui, da venda, né? Exatamente. Porque a execução pública... porque era da venda, exatamente. Da venda, porque a execução pública passa pela gestão coletiva, ECAD, UBC. Da venda com 300 descontos, né? Aí eu já não, eu não tenho muito o dia a dia, né? Sim, sim. Aí, o produtor fonográfico, ele é responsável por aquela gravação. Então, ele vai jogar aqui pro intérprete, tá? O que ele acertou, 20, 80, 30, 70, seja lá o que for. E a gravadora também vai passar pro intérprete. Então, ele ele tem duas maneiras de se subdividir. Não sei se tá para entender, começa a ficar confuso. No mercado moderno, isso aqui pode ser muitas variáveis. Muitas coisas. Né? Às vezes tem 2 produtores fonográficos, 3. E então ele vai direto aqui. Aqui ele se subdivide. Então ele vem 9%, continua sendo o pagamento para a obra. Mas aí ele se subdivide na forma de utilização. Então aqui, 9%, ele continua nesse caminho da venda, né? Então, pela venda, pelo consumo desses 12%, o autor ganha 9%. E pelo consumo considerado execução pública, o autor ganha 9%, não, desculpa, um erro horrível esse. A obra ganha 9%. É que eu aqui estou falando um autor só, pode ter 10 autores. E aqui a execução pública vem 3% também, aí depende do número de autores e se tiver editora. Só que para eu formar esse mapa aqui e conseguir passar, demorou uns 8 meses. E aqui quando você fala execução pública, porque as pessoas falam que execução pública é só quando é no rádio, tem essas confusões, né? Tem. Resumindo, na minha cabeça eu também formei... Eu sei a resposta, mas assim, Sim. É porque isso é uma confusão na cabeça das pessoas. Eu também formei de um jeito na minha cabeça
para conseguir passar. Então, obviamente que tem lá, tecnicamente, na lei tem a definição. Mas para mim ficou fácil da seguinte maneira. Local de frequência coletiva, onde tem pessoas consumindo o que seja, serviço, a música, que é o show, por exemplo, ou tá num restaurante e a música é música ambiente, tá consumindo alguma coisa, frequência coletiva, e o dono daquele lugar tá usando a música para incrementar economicamente o lugar. Melhorar a experiência daquilo ali. Exatamente, para melhorar a experiência. Então, aquele dono tem que pagar a execução pública. E aí a lei fala. Então, por exemplo, fala bar, show, restaurante. Que mais? Ô, Vanessa, me deu um... Mas só para aí é uma dúvida minha mesmo. A gente pode virar essa página, por exemplo. Isso aqui tá acontecendo no Play, tá? Uhum. Aí, que isso aqui eu acho que pra galera tá claro, né, Ivan? Só que aí eu sou, vamos supor, pega aqui, puxa uma folhinha aqui. Ó o jabá da canetinha pra você, olha que beleza. Aliás, uma sua. Oh, obrigada. Essa... Eu vou levar. Aí vamos supor que teve aqui o cara do bar, tá? Esse cara do bar deu o play. A plataforma vai pagar. Entendeu? Eu sou o dono do bar, sei. Dei um play. Então esse play gerou isso aqui. Esse cara, ele paga direto pro ECAD. Paga direto pro ECAD e a plataforma também paga. Porque são duas utilizações. Porque a plataforma... E aonde que entra o ECAD aqui? O ECAD entra aqui, na execução pública. Na execução pública da obra. E quanto aqui? 3%. 3%, tá. Para a obra toda. Toda. Né? Então, a plataforma paga e o bar paga, porque ele também está incrementando o negócio dele. Tá, então aqui ele pagou o ECAD e seria interessantíssimo se todos os bares, né? Porque não é só música, se estiver passando o jogo do Flamengo no Premiere aqui embaixo, todo mundo vendo, ele teria que pagar para estar transmitindo o jogo no restaurante também, né? Deveria, né? É isso. E tá lá escrito, né? Na verdade... Se você usar... Mas aí eu tô falando de música, né? O jogo... Aí, eu nem sei se o jogo, ele não pagaria, né? Execução pagaria. Eu sei porque ele tá escrito lá. Tá escrito, tem que pagar a execução pública, tá certo. Obviamente que ninguém deve pagar. Não. Então esse cara aqui paga direto pro ECAD, e aí deu um play, esse play aqui vai gerar um pagamento pro ECAD. Isso. Tá. Tá. Então, aí execução pública é isso, e a lei fala, inclusive, televisão, cinema e teatro. Ela inclui, né, a lei. Como execução pública. Ou seja, isso aqui tá se aqui for o hotel, o Rock in Rio, não tem jeito. Não tem jeito. O Rock in Rio ou qualquer show, mais ainda. Sem música não tem. Aí vão mudar as regras, né? Os regulamentos, de acordo com a utilização. Tá. Se é importante para aquele lugar ou não. Se esse bar cabe ou não. 5.000 pessoas, é diferente se ele cabe 50 pessoas, né? Sim, aí tem cada regrinha, né? Tem as sociedades e o ECAD fazem regras para cobrança, que a lei fala que vão fazer as regras para cobrança. Nossa, como que deve ser cobrar o Rock in Rio, que toca 30 músicas ao mesmo tempo? Eu tava lá, aí tava tocando no camarote, na parte de dentro uma música, lá de fora outra música, cada camarote de cada marca tocando uma música diferente, aí perto da roda gigante tocava uma música, no palco tava rolando uma música, lá tava rolando uma música, na entrada rola uma música. Além do... Então, aí o Rock in Rio tá empenhado também em fazer certinho. Sim, esse tipo de evento... Então ajuda, né? Passa informação, então fica uma coisa bem legal. Quanto mais as pessoas entendem que tem um trabalho ali de alguém que sentou e criou, e foi lá e gravou, e tem o cara que fez a mixagem, o cara que masterizou, a pessoa que foi tocar. Então, quanto mais entende isso, mais entende que tem que pagar, eu olho pra né? isso aqui, pra mim isso aqui já é muito claro, né? Quer dizer, muito claro não. Essa conta aqui eu decorei. Essa aqui eu decorei. Mas essa pizza aqui eu tenho que sempre consultar, e aqui também, às vezes mexe,
eu vou lá, mas essa aqui eu já decorei, que é porque eu ouvi muitas vezes. Mas aí tem o que fica com a sociedade. Que aí, né, também está determinado em lei. Exatamente. Não, então... E bom falar que na execução pública de rádio, TV é diferente disso, né? Não, mas por enquanto a gente tá falando do play do streaming. Falando do digital, né? Eu tô falando play, é nervoso, hein? Ainda tô nervoso. Aonde eu tenho muitas dúvidas, e aí ninguém fala sobre isso, e aí tem um disclaimer aqui no fim desse vídeo, sempre que essa é a minha opinião, não reflete a opinião do ABC mesmo, e ninguém fala muito sobre isso, e nos Estados Unidos eu vi debates muito calorosos sobre isso, que é, na verdade, quando, né, os grupos, né, a Merlin vai negociar, né, as multinacionais, etc., negociam com as DSPs, existe um pagamento. Né, elas recebem um aporte ali de renovação e que, teoricamente, esses aportes são relacionados a adiantamentos de plays, que deveriam remunerar dessa forma. Então, né, a cada vez que todo mundo vai lá e o Spotify tem que pagar não sei quantos milhões. Um adiantamento. Esse adiantamento, teoricamente, ele não é dessa pessoa, né, é do todo, né, da cadeia produtiva inteira. Tá. E ninguém gosta muito de falar sobre isso. E eu vi lá em Washington, as pessoas gritavam. Discussão mesmo. Mas peraí, mas quando o Spotify paga esse valor bruto para as independentes e para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro não é porque teoricamente o raciocínio é certo, né? Esse dinheiro é de toda essa cadeia. Porque tá tocando. Então eu não tenho, não posso falar porque eu não tenho conhecimento Ninguém profundo. tem. Isso é uma coisa, e eu acho que talvez aí seja o grande, na minha opinião, porque ninguém sabe como funciona, o grande gargalo, porque vamos supor que esse valor pago seja relativo a não sei quantos bilhões de plays. Tá. Teoricamente, teria que ser repassado. É como se ele fizesse uma previsão, assim, né? Eu acho que deveria, mas ninguém fala muito sobre isso, né? Eu tô longe disso, assim, não sei mesmo. Não sei nem E ninguém consegue porque isso não é uma pergunta polêmica, é só uma curiosidade. É só uma curiosidade, mesmo, né? Porque as pessoas me perguntam, eu não sei a resposta, e eu pergunto pra gente, agregadora, ninguém consegue me responder. Eu pergunto pra gente, gravadora, ninguém fala sobre esse assunto, né? Que coisa, não? Porque teoricamente, igual quando vendeu a parte, né? No IPO, teoricamente, aquela parte. Tudo né? Tipo. Quando uma editora é vendida, tem uma parte. Tudo é muito complexo, né? É complexo, eu acho. E eu acho que o digital, principalmente, porque assim, eu faço muito essa linha do tempo. Quando eu entrei, então eu comecei na música, era o CD, ele tava 2008, tava meio que indo embora, festa, né? Tava que já tava pirataria, tudo. Então, de 2008, quando eu entrei na UBC, não é que o digital não existia, mas eu lembro bem que eu estava no Meio Mensagem fazendo evento, e o executivo, em 2012, o executivo de uma empresa estava saindo dessa empresa para fazer o Spotify no Brasil. Então, para mim, já ficou marcado, né? 2008 era 2012. Eu entrei em 2014, tinha o YouTube, lógico, mas de 2014 para 2018 mudou muito o digital. Muito. E aí, de repente, de 2018 para 2020, 2021 já mudou muito mais ainda, muito mais rápido. E vai ficar mudando toda hora. E vai ficar mudando muito mais rápido. Então, para mim, é muito nítido que a gente está sempre correndo atrás, porque a tecnologia... E eu acho até que os consumidores mais novos, eles já são mais rápidos, mais, né? Às vezes eu fico olhando, eu falo, nossa, mas como que... O TikTok. Eu fiquei 1 hora uma vez para fazer um vídeo, porque eu falei, eu preciso aprender, eu trabalho com isso. Então, e aí tá muito rápido. Então, eu acho que tem isso também. Até as discussões, né? Elas são mais lentas, porque você tem que chegar naquele ganha-ganha. E tem discussões que elas ficam no campo do romantismo e as do pragmatismo, né? Sim, sim. Tem essa tensão acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro. E tem que lembrar sempre do ganha-ganha. Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Sim. E aí, só que aí eu acho que agora tá muito rápido, tá evoluindo muito rápido. Mas essa pizza aqui não muda, teoricamente. Por enquanto que eu saiba. 12,58 tá parado nesse lugar, Por enquanto que eu saiba, tá assim.
Se a gente trocar aqui for um view no YouTube, mesma coisa ou muda também? Mesma coisa. Mesma coisa, 58,12. Né, Vanessa? Eu não lembro. 58,12. 58,12. A gente, já que a Vanessa levantou ali, eu acho legal, se tiver papel em branco, tocou no rádio. Execução pública. Então vamos lá, gostei de você desenhando, porque as pessoas olham e... Rádio, o protocolo. Também vai separar, porque sempre lembra, são 2 mundos paralelos, né? Então o pessoal da obra mesmo, eu repito muito isso, mesmo que você seja uma pessoa só, se você está no papel, no personagem da obra, é o autor. Se você está no personagem ali na gravação, em algum momento que você participou, é conexo, né? O intérprete, o produtor fonográfico, ou o músico acompanhante. Então, o pagamento, ele vai dividir, né? Então, eu vou pôr aqui... aí, esse aqui eu tenho mais... Matematicamente, eu consigo falar mais bonito, em números, né? Então, disso aqui, a regra é 2/3 paga-se para a obra, ou seja, falando número, 666,66. E aí, 1/3 paga para o fonograma. Que, vamos pôr 300, é bem quebradinho, né? Cara, pior é que pra mim isso não faz o menor sentido, porque no outro... No outro é ao contrário. Os autores estão bravos aqui. Cadê a outra folha? Quem corre primeiro se dá bem. Hã? Não, por que é? Porque eu sempre fico tentando pensar no lado... Em todos os lados mesmo, né? Onde está a porra da folha que você escreveu o outro, gente? Não tá aqui, ó, no verso, aqui, aí? No verso desse aqui? Deixa eu arrancar esse e voltar para esse. Não, é questões filosóficas, tá? Tá. Porque, teoricamente... só vai tocar no rádio se comprar essa mídia. Essa mídia é paga, né? Não tô falando nem de jabá, estamos falando de compra de espaço. Mas mesmo na televisão também é assim. Não, mas na televisão, sei lá, o Fernando Lobo escolhe que vai tocar a tua música na novela. Tá. Ninguém Entendi não teve compra de mídia, ela entrou organicamente. Mas pra tocar nesse veículo aqui, tem uma compra de mídia. E aí o autor, ele ganha mais do que o dono do fonograma que pagou pra tocar essa mídia. Já aqui, eu acho que poderia ser mais... porque aqui, teoricamente, é mais orgânico, né? Obviamente, você pode pagar campanhas de tráfego, você pode ter... Mas eu fico olhando, né? Nenhum dos dois é muito justo. Os dois modelos são complicados, assim. Eu entendo o autor também ficar chateado aqui, porque aqui ele tá ganhando menos que aqui, né? Sim, tá ganhando menos. E é a criação, né? Aí tem que... tudo depende. Eu falo que a minha resposta é depende. E você vê que... Que não tem uma resposta não tem, certa, e quando você lê os fixa. comentários, você vê que tem vários pontos de vista, e todos eles são válidos, sabe? Exatamente. É por isso que é difícil mexer nisso aqui. Você chegar, né, num todo denominador mundo quer mexer comum. aqui, porque aqui é mais fácil, é um só, né? Se eu fuder lá, o stream é mais fácil, porque ninguém tá afim de abrir mão aqui. Precisa chegar num acordo. O que eu falei num vídeo é que se eu botar, né, vamos supor que eu sou o Sorocaba, e aí ele tá promovendo a obra do Bruno Calimã, tá? Aí ele veio aqui e botou 1 milhão de marketing, né? Aqui, ó. Entre plays, entre rádio, E aí, esse cara vai ganhar pra caralho porque teve esse 1 milhão aqui, porque é proporcional, não tem jeito. Se eu botar isso aqui, vai ter play, né? Se eu fizer uma campanha de 1 milhão de tráfego do Instagram pro meu botão do Spotify, esse cara ganha mais. Então é onde entram as discussões, né? Por isso que... Então, aí eu não acontece do além, eu né? vou devagar com você agora, você falando... É porque a gente tá em discussões mais... porque se você pensar, isso aqui, você tá falando do direito gerado pela obra e pelo fonograma, que não inclui uma verba de marketing.
Mas é um ponto que... É um ponto Tô aqui, importante. sabe por quê? Como a gente já teve esse papo, já aconteceu parecido com várias pessoas, eu acho que é legal gerar as reflexões, né? Sim, Porque eu não tô defendendo não, nada. tanto é que você falou agora e veio isso na minha cabeça. Porque então você tá falando essa roda normalmente gira com marketing. Sim, mas se você considerar... Não, tô divagando também. Se você considerar que aqui tá falando do obra que gera um direito, que gera uma utilização, que gera um dinheiro, você tá falando da obra e do fonograma em si. Sim. Aí, na minha cabeça, você esquece o marketing. Por mais que por ele gerou dinheiro, entendeu? Não, e aí, e direto, esse cara... né? Então, na minha cabeça, agora tô divagando com você aqui. Na minha cabeça, essa parte é distribuição dos direitos. Né? Não tá se levando em consideração que dinheiro foi colocado na máquina para ela girar. Exatamente. Na minha cabeça, é isso. Por isso que eu, devagando também, e é legal que depois eu quero ver as pessoas comentando, para essa roda girar, é muito mais cara e impossível praticamente dela ser orgânica do que essa girar. Então, aqui talvez deveria ser mais parecido com esse, e esse mais parecido com esse. Porque aqui sim pode acontecer de orgânico virar, porque isso aqui é muito bom a ponto de fazer algo virar. Aqui não, aqui sem dinheiro isso aqui não gira. Essa roda não acontece. Então, aqui o risco tá aqui. Se a gente for pensar de risco de negócio, tem um risco de negócio então, aqui. Mas hoje em não, dia, né? você não acha que isso aqui também pode refletir aqui? Pode. Entendeu? E ao contrário também. Também, mas complexo, né? É complexo. Como aqui dissemina muito mais rápido, vai refletir aqui no rádio. Sim, não que seja uma matemática, vai realmente como a página refletir. do show, né? Exatamente. Isso aqui, né? Se a gente pensar que esse bar é qualquer coisa, né? Quando tem, isso é provado, quando tem um show do Coldplay e emociona todo mundo, Sim. Isso vai impactar aqui e vai impactar aqui. Sim. Né? É muito colateral, né? E é complexo. Eu acho bastante complexo. Por isso que eu acho que é apaixonante. Porque você fala, né? Quem consome a música, às vezes sempre, eu falo por mim, antes de eu trabalhar com isso, a única coisa que eu pensava, eu falava, como esse cara sentou, eu penso até hoje, tá? Esse cara sentou e fez a música e traduziu o sentimento de milhões de pessoas em palavras. Eu falo toda vez eu fico arrepiada. Como que uma pessoa faz isso? Ela só pode estar conectada, não sei explicar, porque eu já tentei, mas não tem uma... É legal porque você esteve de fora, né? Então, e aí eu sempre pensei isso, ou se não, que nem eu fico nervosa, né, tá sendo filmado, como que uma pessoa sobe num palco e segura uma plateia de milhares ou milhões de pessoas, porque você considerar, tá segurando um Rock in Rio, por exemplo, são milhares ali. Você viu o Rock in Rio esse ano? Eu vi pela televisão. Cara, você não ficou muito, muito impressionada com o Coldplay? Fiquei, nossa senhora. Porque, então, assim, como que... Porque eu sou fã do Coldplay, foi inclusive o Nilo Romero lá, não sei nem que ano é esse ano que saiu primeiro, mas aqueles 2 primeiros anos... Era um ano de uma separação da minha vida, então eu tava muito triste. Eu sempre fui para Búzios todo final de semana, independente se era sol ou chuva, porque meu pai já ia. Então eu ia muito sozinho para Búzios, porque meus cachorros ficavam lá. E aquele primeiro e o segundo disco marcaram muito a minha vida da solidão, de eu vindo chorando, Yellow, nossa senhora. E a trajetória que o Coldplay tomou de se tornar uma banda quase pop, né, é difícil de se conquistar. Porque eles não se traíram em nenhum momento também. O fã tudo bem, eu amo mais os primeiros 5, 10 anos da banda do que o resto, mas eu vou até o fim ali, sabe? Sim, não ouço mais tanto, mas também não ouço mais música como eu ouvia quando não tinha streaming. Porque não, diferente, a gente botava o CD no carro, aquele CD, você esquecia de botar outro. E ficava repetindo. Não tinha isso. Opa. Mas aquela capacidade daquele cara, naquela posição que ele já está... Não sei nem quanto é o cachê do Coldplay. Também não sei. Mas aquele cara, ele tá muito rico. Ele chegou num lugar onde quase poucos seres humanos chegam. E ele tava emocionado ali, cara. Sim.
Ele tava conectado com as pessoas, o olho dele brilhava. Pô, na televisão Deu pra ver, deu pra ver. Tomando chuva e tocando piano, podendo tomar choque. Eu fiquei muito impressionado. E isso pra mim é algo que tem a ver com alguma coisa que a gente não explica. Então, não explica, né? Então eu sempre pensei isso. Então eu nem lembro o que a gente começou a falar. Porque a gente tá falando dessa roda e como é fascinante você de fora. Exatamente. Porque é isso aí mesmo, né? Quando a gente tem essas discussões pra gerar reflexão, que eu acho que o melhor, eu aprendi uma coisa que é melhor gerar reflexão do que... Tudo bem, isso aqui não tem reflexão, isso aqui todo mundo tem que entender, que tem esse 100%, que vira 2%, ponto. Mas como tem muitas discussões, por exemplo, o produtor musical, ele foi pro saco, né? A lei não fala dele, né? Ele foi ignorado. A lei não fala dele. E esse cara, assim como esse cara aqui, pra mim, ontem veio aqui o Miguel Plopsky, né? Mas eles têm eles têm uma regra lá que a canção versus artista. Isso o Miguel fala, né? Então, que se aqui for 0, vai dar 0. Se aqui for 0, vai dar 0. Tá. Então, não adianta um grande artista com uma canção nota 0, vezes vai... E vice-versa. E eu acho que essa canção, e aí o Miguel fala, o Sullivan fala, o Paulo Massadas fala, que se não tivesse o Lincoln Olivetti, talvez isso aqui deles não teria acontecido. Porque aquele produtor conseguia fazer a mágica daquela obra ser sublime. Sim. E aqui, o produtor musical estava incluído, né? Nessa roda aqui. Porque ele era contratado por um cachê. Ou ele recebia um fee do diretor, mas ele recebia também por execução. Por execução pública, se ele tivesse no fonograma. No fonograma, exatamente. Ele tinha também, na época, acho que ele fazia um contrato, depois foi fazendo. Pela venda eu vou receber tanto. Exatamente, né? Aqui não, bicho. Aqui, se o Lincoln Olivetti existisse hoje, as músicas do Mike Sullivan com Paulo Massadas, né? Do momento, né? Ele não existe. É como se... Teria que ser acordado. Exatamente. E ele cada vez recebe menos desse produtor fonográfico. Então, são os ajustes que... É o que você falou ali, que são vários relacionamentos. Sim, mas aí o Sidney Sanches, eu perguntando, mas vem cá, para isso mudar é como? Aí tem todo um procedimento via sociedade, aí todo mundo tem que entrar num acordo. Então são mudanças que são complexas, né? Até, no meu entendimento, até de lei também, né? Porque eu não achei o produtor musical na lei. Então, cadê? E o engenheiro de som? Que não teve em nenhum desses lugares. Não tá em nenhum deles. Aí qual é o jeito que os seres humanos estão arrumando, né? Quando você contrata o Pablo Bispo, a Red Media, ele se coloca aqui como intérprete, né? Então a Red Media, se eu for produzir uma música com a Red Media, eles falam, não, eu vou produzir, então eu tô aqui, eu viro autor também. Então a Red Media entra aqui como coautor. Né, Vanessa? Desculpa, eu tava lendo a mensagem aqui e não acompanhei. Não tava então, como eles não ganham dinheiro, eles se colocam aqui. Combinado. Acho que no exterior é assim, né? Também. Há muitos anos no hip hop, já, né? Quando o dinheiro começou a cair, né? Porque em algum ponto, sei lá, no Quincy Jones, fala, não sei quantos milhões de dólares pra você produzir meu dia. Em algum momento não tinha mais, o cara falou, não, então... Só que no digital, como aqui o produtor musical não existe, ele falou, então como que a gente faz? Eu viro meio artista com você, viro arranjador, viro autor. Então, se a gente tá tendo aqui no jeitinho... Tá na hora, talvez, de dar um passo, mas eu acho que é difícil, sabia? É difícil. Acho que a gente não vai ver isso, não. Será? Eu queria viver até 100. Eu queria muito ver o engenheiro de som, que eu acho que nas últimas 2 décadas passou a ter uma importância ainda maior do que tinha há 3 décadas atrás, né? Em segmentos como trap, que às vezes é um produtor e um cara que fez o beat. Então esse cara, ele tem um valor inestimável, né? Sim, sim. E o engenheiro de som, acho que não existe nem a profissão regulamentada, né? Então ele não existiu em nenhum desses lugares aqui. Olha que coisa maluca, né? Maluco. E se eu tocar um pandeiro, eu ganho. Ganha. Ganha dependendo dentro do que combinada. Não, mas se eu tocar um pandeiro e estiver no SRC, eu ganho. Execução aqui, pública, eu ganho. Execução pública, sim.
Pô, cara, vamos ver mais coisas que a gente... Você conseguiria me fazer só a pizza dessa lupa aqui? E dar uma lupa nisso aqui? Consigo. Aqui, quando você fala... Desses 12 aqui vai virar 100. Vai virar 100. Eu sei que você é de humanas. Sou de A humanas. gente tá aqui na obra, tá, gente? Não é isso? Vai virar 100. Só que aí, esse 100 é o seguinte, se eu sou autora sozinha, ele vem para mim. Sim. Se eu sou eu, você e a Vanessa, vai dividir por 3. Se tiver uma editora, vai dividir pelo contrato pela porcentagem. Então, ele é a resposta que eu dou para todo mundo. Depende. Mas aí tem o ECAD, tem a sociedade, tem... Não tem? Tem. Então, quando ele vem aqui, nós estamos falando do digital, né? Do digital. O digital é 3% da sociedade. Não, a parte de autoral, a gente recebe o autoral parte igual, né? Sim, mas quanto que fica pra gente? Do digital. Do digital, 3%. 3%. Então, 3% fica são os 25% dos 12. Né? Sim, mas ele está perguntando porque aqui 5%, 10%. É difícil, né? É difícil, 10% desse aqui. Tá. Se bem que quando chega no titular, já chega limpo. Já, porque o ECAD já fez o trabalho dele, então ele já tirou 10%. Ah, entendi. Então o ECAD aqui entrou aqui. Que agora mudou para 9. Ele entrou antes. Mudou para 9 já? Então ele entrou antes. Então quando chega aqui nesse número, ele já não precisa mais se preocupar. Tá. Porque já tirou a parte do ECAD, que agora é 9, era 10. Fica com 9. Fica com 9. Porque o trabalho do ECAD é arrecadar. Tá. E aqui nesse modelo rádio, a sociedade fica com quanto? Fica com. Agora era 5, agora fica com 6. Com 6. 6, né? Tá. Tem que somar 15. Tá, sociedade. Isso. Olha, eu também, que a gente não escreve mais na vida, né? Aqui, eu não sei se mudou também. O quê? A porcentagem do digital. Não, porque assim, quando a gente chega lá no digital, a gente já fez, o ECAD já fez essa separação. Sim, lá já atrás, fez, né? já fez. Então, ele tá perguntando continua a mesma coisa, são os 12%, tipo, paga de autoral, 3 para a sociedade e 9 para o fonoamericano. Entendi. Entendeu? E aí, o que eu ia falar uma coisa? Então, isso aqui é muito importante. A sociedade, a porcentagem da sociedade só é paga se a gente efetivamente paga o autor, intérprete. Perfeito. Se aquele dinheiro, por algum motivo, o titular não cadastrou, deixou de cadastrar, fica retido dele e a porcentagem da sociedade também, porque o nosso trabalho é distribuir. E o Marcelo estava me contando o trabalho que é feito, por exemplo, com autores, com os herdeiros, né? Sim, que é o BCFD atrás. Exatamente. Tipo, olha, a gente quer pagar, né? Tem um dinheiro aqui para você, Tem um dinheiro aqui, né? tem uns que até assustam, né? É trote, tem dinheiro para receber, mas a gente quer pagar. E, gente, vocês têm que estar afiliados a uma sociedade, né? Senão vocês não... a uma sociedade. Porque as pessoas... eu não recebo nada. Eu falei, mas você tá cadastrado, né, em algum lugar? Não. Aí não tá, então, pro mundo do ECAD você não existe. Então você precisa existir em todo, a sua obra, né, a sua obra musical, não obra só letra e melodia, a obra, o repertório, né, precisa existir nos lugares. Ela precisa ser conhecida, né, não conhecida tocada, conhecida no sistema, né. Então você precisa colocar que a gente saiba que ela existe para ajudar. Então é um processo que a gente faz muito, mas quando o artista também colabora, ele avisa, olha, minha música vai entrar numa novela, vamos olhar se tá tudo aí já vamos olhar, tá tudo cadastrado, tá no Rock in Rio, vai tocar no Rock in Rio. Então se eu sou um autor e eu sei que a minha música vai estar no setlist lá do Alceu Valença, vou lá, aviso. Confere, Entendi. Avisa, vê se entrou numa novela do SBT, vou lá, aviso. Avisa, é óbvio que a gente vai acabar descobrindo, mas quando o artista colabora, o processo até é mais rápido, né? Porque ele já, vai tocar essa música na novela, vai ser tema de personagem, vamos olhar. Aí eu falo, peraí que eu vou olhar, tá tudo cadastrado, tá tudo bonitinho. Então, beleza. Então, você vai começar a receber em determinado momento. Que aí tem um calendário de pagamento também, né? De execução pública. O site da OBC eu achei muito intuitivo.
E eu acho que isso é uma coisa legal do mundo, né? É. Essas coisas de prestação de contas, antes era um Excel que ninguém sabia mexer. Hoje virou uma coisa gráfica que todo mundo entende. Você entra ali, você olha, tudo bonitinho. Olha, eu trabalho com o site da UBC, perguntas frequentes, o regulamento de distribuição do ECAD e é que eu falo o caminho, né? Guia do associado minimizado, porque você não decora tudo o tempo inteiro. Então, às vezes eu vou lá, dou uma colada, é muito, é o que você falou, é intuitivo. Então, ele fica essas 3 janelas ficam minimizadas. E é legal porque hoje ficou simples. Você vai ali, você entende, é muito rápido, né? E isso é uma coisa muito legal dos tempos modernos, né? Exato. Tem a informação. Tem a informação e meio ali arredondadinha para você falar, entendi, tem gráfico, dependendo, às vezes é assim, às vezes né, tipo... E eu achei muito legal, falo pouco aqui, mas acho que tem que falar mais, que é você anunciar as datas onde você sabe que a tua música... Sim, informe seu show. As pessoas... Existe esse hábito ou ainda é pouco? Não muito. Pelo menos dos titulares que eu cuido, não é tanto assim. Eu deveria estar falando mais sobre isso. Mas tem bastante compositor que não é o artista, né? Mas sabe que vai que no o artista... palco e ele sabe, na minha visão, tem aumentado essa procura. Isso é importante que ela falou, porque as pessoas confundem, né? Mas, por exemplo, você é o compositor de uma música que você sabe que é muito tocada, porque o sertanejo, por exemplo, toca muitas músicas de todo mundo, né? Então você pode sim ir no Instagram, né, das duplas, dos artistas, das bandas, olhar e falar, descobri aqui que a banda tal vai tocar 19 vezes esse mês. Eu sei que nesse show tem minha música no setlist. Vai lá e põe, tem lá pra preencher, né? Exatamente. Porque o artista tá ganhando o cachê dele, tá tudo bem, mas o autor não, sim, né? Sim, exatamente. E nem sempre, é o que a gente falou, o autor tá no palco. Exatamente. Às vezes o autor é cantor-autor. Às vezes sim, mas tem bastante autor que não é artista de palco, né? Que artista todos são. E você vê esses autores mais proativos nesse sentido? Vejo. Né? Vejo. O funk, por exemplo. Quando eu comecei na UBC em 2014. As primeiras empresas de funk eu comecei a atender em 2015. De lá para cá, é uma evolução assim tremenda de busca de conhecimento, de contrato. Em São Paulo, estou falando que é o que eu convivo, né? Então, de saber informação de show, a maioria é autor e intérprete, mas a busca, a profissionalização é absurda, assim, de 2015 para cá, por exemplo. O funk de São Paulo... Só você olhar para o que se transformou o Condzilla, né? Isso, tem GRC, tem a GRC. Eles eu não conheço, mas é porque o Conde... Você acompanha? Depois que ele veio no podcast, a gente sempre que se encontra, conversa. E a evolução dele como um grande empresário, empreendedor, é brilhante ver a trajetória dele. Admiro ele muito, 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 muito. Sim, né? Todos eles ali tem... Nossa Senhora, é muito gritante a diferença de quando começou para agora, assim. Então, assim, as produtoras, e elas me ajudam bastante, por exemplo, a ajudar a chegar no artista para ele também entender, né? Para ele também ter a consciência de, olha, você tem que procurar uma sociedade, você tem que estar afiliado, Então, é muito legal de acompanhar. Você vê como que era, né? O funk, obviamente, já existia, mas pelo menos quando eu entrei, quando eu cheguei, eu consigo acompanhar uma evolução, uma profissionalização absurda. Do tempo que você está Do tempo que eu estou acompanhando. Então, eles têm muito interesse. Só a gente vê, né, o Rock in Rio desse ano, o funk ali presente. E teve um ano que a Anitta gritou muito, falou que tinha que ter funk, e ela comprou o barulho mesmo. Sim. E cada vez mais tem o Palco Favela, é bacana, você vê, o resultado tá aí, né? Tá aí. Dessa profissionalização do funk. E eu acho que vai ainda ficar bastante. Vai ficar bastante, e quando a gente ouve falar de uma música brasileira no mundo hoje, é o funk. É o funk. Porque é algo que é genuíno nosso, eu acho que a música é periférica, e eu acho que, eu já falei muito isso, né? Só existe o funk porque o mercado ficou democrático.
Sim, eu acredito pelo digital, né? Pelo digital. Chegou assim. Você consegue imaginar essa galera fazendo fila para o Max Pierre ouvir a demo da galera? Isso não tinha como acontecer, entendeu? Até porque eles têm um eu jogo não conseguia, imagina. eu não conseguia. É difícil. Eu me lembro que eu conheci a secretária do Max, porque acho que foi o Agra que me apresentou, eu ia lá para conseguir entrar no Universal. Era difícil. E aí você nem sabia se ia ouvir mesmo, não, aí né? Você chegava lá, uma vez eu mandei uma caixa eu conheci uma menina da Warner, que depois eu encontrei ela anos depois, ela falou, você não lembra, eu sou aquela menina da Warner que você mandou a caixa de... Cara, eu fui na Papelcraft, isso faz muito tempo, eu acho que é Papelcraft, comprei uma caixa desse, porque ela falou assim, me dá seu CD que eu entrego pro Tom Capone. Aí eu falei, pô, essa pessoa tá sendo muito legal comigo. Comprei uma caixa pra ela, cheia de chocolate. Porque, cara, pra vocês entenderem como era difícil fazer algo chegar num desses caras. Não era... Hoje em dia eu vejo bastante... O cara vai lá e bota o link no Instagram de quem ele quer que chegue, né? Não era assim. Não era muito difícil. Assim. E imagina pra quem é da periferia, né? Sim, não chegava mesmo. Você vê, se a gente for parar a pensar, de funk, Claudinho, Bochecha, sabe-se lá como que eles conseguiram furar aquela bolha. Mas era muito difícil. Era mesmo. E aí tem várias pessoas dizendo, né? Eu acho interessante, que é Clê, assim, não posso citar nomes, mas de galera do funk. Cara, por que a gente lança 1000 músicas, 2000 no ano? Porque essa parada é loteria. Se eu apostar 1000 vezes, eu tenho mais chance de ganhar. Se eu lançar 2000 músicas, tem mais chance de uma playlistar ou uma virar. Tá. E como os caras criaram estruturas grandes de criação, né? Nossa, eles são máquina de criação. Máquina de criação. O pessoal do funk, ó. Exatamente. Aí quem vai ter mais chance? Né? O artista que faz 5 músicas no ano, ou a GR6 que faz 5.000 por ano. Sim. E me falaram isso, falaram, cara, é isso por conta de quanto mais a gente aposta, mais chance tem de uma virar. Mas sabe o que me impressiona? A quantidade de criatividade. Porque, por exemplo, mesmo a pessoa que não gosta do funk, porque tem vários gêneros, gosta, não gosta. Você sempre vê quando toca um funk ali, ó, batendo a mãozinha, a perninha, porque é um ritmo muito, pra mim, pelo menos, né? Ele é muito... ele chega na pessoa. E a criatividade é muita. É absurdo, assim. Pelo menos eu vejo assim, né? Não é a música que eu consumo, mas quando eu sempre falo isso, quando eu olho os top 200 do Spotify, eu vejo, sei lá, aquele monte de funk, eu falo assim, ok, o mundo tá mais democrático, sabe? Sim, eu gosto, sou suspeita, né? Se a gente parar a pensar que o que tocava na rádio era a nossa música, né? Parar que quando eu tinha, sei lá, meus 10, 12 anos, a música mais tocada do Brasil era London, London. Nossa, cantada pelo Paulo Ricardo. Ricardo. Olha que Brasil elitista, né? E a galera da periferia tinha que entubar isso, porque era música tocada na rádio que eles escutavam. Uma música no idioma que eles não entendiam. Tudo bem, cantado por um cara que era o ídolo, estava onipresente, mas hoje você olha lá o top 200 e é muito funk. É muito sertanejo. Então, porque o próprio sertanejo, apesar de ter todo esse ranço da MPB, dos grandes centros com eles também... É popular também. E é periférico, porque eles não são das capitais. Então, eu olho aquilo e falo, ok, aí vamos falar do mérito de, mas tem mais dinheiro de investimento, mas não importa. Você vê que o país ficou mais democrático, o espaço tá ocupado musicalmente né? Pelo interior, pelo centro, pela periferia, pelo branco, pelo negro, a coisa tá melhorando. Sim, né? sim. Você trabalha atendendo funk e a quantidade de dinheiro que se paga, né? A galera tá ganhando dinheiro, enriquecendo, é muito legal. Indo bem. Show, eles fazem muito show, né? Muito show. Então é bem legal de admirar, assim, e a busca pelo conhecimento. Você sente essa busca por conhecimento? Isso é o mais bonito, cara. Eu faço junto alguns artistas, teve a semana, faz acho que 20 dias, eu fiz devia ter o quê? Uns 15 artistas. E aí, o interesse deles em saber, então me deu uma alegria, assim, porque o artista, ele precisa entender que isso aqui é um patrimônio, né? Ele não é um tijolo de uma casa, um carro, mas é um patrimônio dele.
Então ele tem que tomar cuidado, para ele pedir para alguém cuidar, por exemplo, porque ele vai ser o criativo, ele tem que entender o que ele está pedindo. Ele tem que entender o que ele vai cobrar depois, bater na minha porta e falar, ô Ângela, minha música tá tocando ali no rádio. E se ele vai querer que alguém administre aquilo, quanto que essa pessoa tá ganhando para isso? Sim, né? Ele tem que saber o que ele vai cobrar no sentido de, peraí, essa música tinha que estar rendendo de outra maneira, né? Você tá de olho nisso, tá cadastrado. Ele não vai ficar no dia a dia, mas ele tem que saber o que acontece para poder cobrar a pessoa que tá ajudando, que tá fazendo, para poder falar, Não, tá. E a galera tem que ficar atenta, porque, por exemplo, eu sei que isso é prova hoje judicial, né? Você pode processar, advogado sabe disso. Se você vira uma gravadora, por exemplo, entregando um show, vira e mexe tem isso, né? Uma placa de... de quantos... Que eles transformam em vendas, né? Mas tá. de, sei lá, que seja 400 mil alguma coisa. Views. Plays. Você tem que conferir lá quanto que entrou pra você, autor disso aqui. Sim. Porque é uma prova cabal. De onde que veio? Não, eu sei porque eu ouvi de algumas pessoas, olha, se você for lá, tipo, Matuê recebeu triplo de platina, que eu não sei mais como que funciona essa conversão. Eu não sei também, eu sabia do CD. Não sei mais. Tá no Faustão, lá, no Luciano Huck, recebeu a placa, você, autor, tem que ir lá e falar assim, vem cá, o meu single recebeu ali, eu não tô vendo esse dinheiro. Então, é a colaboração do próprio artista para garantir que tá tudo Porque certinho. eu já soube que isso serve de prova. Se a gravadora tá entregando pro artista uma placa... porque teve aquele tanto... Aí ele vai ter que provar, se ele tá mentindo é um outro problema, mas assim... Sim. Todo mundo que tá relacionado a esse fonograma vai ter o seu direito. Se a gravadora tá dizendo que teve aquela... Sim, e tem aí, lógica tem total. Lógica. Tem lógica. Como, na verdade, o direito autoral são várias provas, né? Você vai juntando ali para tudo, né? Então, para cobrar e até judicialmente, é contrato, logo que eu comecei a estudar, falava-se que o autor, por exemplo, para garantir que o direito autoral no Brasil é declaratório. Isso quer dizer que ele está declarando, quando é assim, a ideia, nós estamos aqui conversando, né? Aí eu falo, vamos fazer uma música, caneta UBC, e saio e eu não materializo a ideia. Essa ideia não está protegida. Então, ele é declaratório quando você materializa, existiu, tá? Entendi. E aí existiu num papel, hoje em dia num arquivo, só que é o seguinte, aí a lei fala assim, ele é declaratório, você não é obrigado a registrar, mas se for registrar, é na Biblioteca Nacional. Por que é interessante? E aí, por que é interessante você ter datas? Porque um juiz, na hora que for discutir a autoria, ele vai ficar pedindo provas, ele vai pedir, obviamente, testemunho, mas ele vai pedir provas de datas, né? Então, você está declarando que você é autor, mas ele vai pedir também como você escreveu, quando você escreveu. Então, antigamente, aí eu descobri recentemente que tem gente que ainda faz isso. O autor escrevia a letra, fechava no envelope, não sei se você lembra disso, alguém e me se falou mandava isso. pelo correio, e deixava a carta fechada. E aí, se dava algum problema, ele juntava aquela prova. Eu já ouvi autor que tirava foto da letra do lado do jornal O Globo do Dia. Então, porque tudo vai somando, todas as provas vão somando. De temporalidade. De temporalidade. Né? Por exemplo, o sistema ECAD, ele é um cadastro, né? E no Brasil, todo mundo cadastra o repertório dentro daquele único sistema. Então, quando a pessoa cadastra ali, ou a editora, você já tem uma data também. E se eu cadastrei, aí eu fui lá e cadastrei 50-50, você cadastrou 100 para você, vai dar um conflito. Aí já vai ter uma data falando, deu um conflito aqui, vamos tentar chegar num acordo. E também é autodeclaratório, né, quando você sobe a música, quando você faz o ISRC lá, você está dizendo, né? Sim. Se alguém pode fazer uma outra coisa dizendo que é dono também. Sim. Aí você vai
tendo que juntar provas, tudo é prova. Você acha que em algum momento esses sistemas vão estar interligados a ponto na hora que eu vou tentar botar lá faroeste, caboclo? Não, essa não. O ECAD já é, né? Ele já barra. Se eu colocar, você colocar ele, porque como ele é um sistema único, ele já barra. Mas na hora que eu subo por uma agregadora, são artistas independentes. Então, eu acho até que tem coisas que... Porque eu escuto falar, não é o meu dia a dia, mas eu escuto falar que tem, como eles falam? Strike. Duplicidade, né? Conflito, e aí tem que tentar resolver, pede documentação. Eu acho que talvez um dia, não sei, também estou divagando aqui, talvez um dia todos os sistemas se conversem, né? A galera que entende muito de futurologia, digamos assim, que o blockchain seria uma tecnologia capaz de tudo isso funcionar sem humanos, né? Mas no blockchain, eu tô naquela fase do tentar entender na minha cabeça ainda. Tô estudando, é difícil. É difícil mesmo. Pra mim ainda tá complexo. Pra mim também. Então, tipo, eu ainda tô igual eu tava quando eu entrei na UBC, ó. Vai demorar um pouquinho, vou perguntando pra um, pra outro, pra um, pra outro. Pô, mas é igual na época que quando eu voltei dos Estados Unidos, que streaming interativo, não interativo, era um negócio, um fantasma, né? Quando eu comecei... Hoje não, você dá um play ali no Spotify. E já sabe o que é, quando eu comecei lá que o Thiago falava, porque vinha, por exemplo, o Multishow. Ele quer uma cláusula que vai transmitir o show no NX0 em streaming. Aí pra mim, tipo, que é isso? Então, isso eu tô falando em 2009. Pra mim era, nossa, é bizarro. Hoje em dia faz parte do dia a dia. Né? Você vai subir o negócio ali e você vai ter que, né? Tomara que eu no blockchain chegue nesse dia a dia, né? Pra poder explicar. Dizem que vai ser mais fácil. Eu teve um cara que foi muito importante assim na minha curiosidade pelo music business, chama Benji Roger. Esse cara criou nossa senhora, a Pledge Music nos Estados Unidos ali por volta de 2008, assim, foi um sucesso. Era um lugar onde porque ele dizia que o artista dava muita pouca oportunidade do superfã gastar com ele, o que era verdade, né? Tem sentido. Então, em algum momento ali, quando era o disco ainda e o iTunes já vendendo faixa, ele falava, cara, o americano gasta em média $60 por ano com seu artista. É muito pouco, né? No ano, né? Por que você não vai dar mais oportunidade? Então, ele criava a pré-campanha, que hoje chamam de crowdfunding recorrente, mas era diferente, porque ele dizia, o slogan era a música, música enquanto ela acontece. Então ele falava, a música enquanto ela é feita, ela é muito interessante para quem não é de dentro do processo. Então a lógica dele era o seguinte, o ticket mais barato para Metallica, Iron Maiden vendeu, por exemplo, o Via Mix, com um cantor pilotando um avião, ida e volta. Então imagina, um super fã pagou uma fortuna para escutar o disco do Iron Maiden de uma cidade para outra, com um piloto, tipo... Aí eu lembro que na época falou, cara, eles ganharam mais dinheiro do que se vendessem 200 mil cópias, entendeu? Então o cara criou um negócio que o ticket médio, o mínimo era tipo, sei lá, $5, e aí você tinha acesso a uma timeline que só quem pagava esses $5. E aí o artista se comprometia a estar, durante o processo do álbum, fazendo live ali dentro, compartilhando o processo. Ter o acesso a... Então você ficava... E o que acontece? O fã, além dele pagar esse mínimo, ele começava a se sentir parte do processo. Que é legal pra caramba. Quando o disco saía, ele tava vibrando junto. Só que aí você podia comprar a batera do cara, a letra escrita à mão, e todas as possíveis experiências que você criasse durante o teu processo do álbum, para você ter dinheiro para rodar a tua turnê. Só que começou bandas médias e grandes a fazerem. Só que aí foi vendido para um banco, aí o banco não era expertise, e esse cara, quando vendeu a Pledge para esse grupo financeiro, abriu uma empresa de blockchain para regularizar tudo isso dentro do blockchain. Então ele fala, cara, até hoje, para pedir uma autorização, às vezes do Japão, para um... Né? É um processo mais burocrático. Ainda é burocrático, é manual, né? Alguém tem que ir. E ele explicava de um jeito que eu não entendi, de forma bem clara, que cada célula ia estar com tudo isso registrado. Então, é muito interessante, né? É muito interessante as possibilidades, né? É muito interessante. Vamos estudar aí, tá? Quem sabe daqui uns 2 anos. A gente não passa um Pix, gente?
Eu passo um Pix. Olha o sistema financeiro de banco. Um celular, um número de celular ou seu CPF é um e-mail. É porque a sensação que eu tenho é que tudo isso ainda é muito arcaico comparado com, sei lá... Com o Pix, por exemplo? Com o Pix. Com ir no banco puxar um extrato e passar um dinheiro. Pensar que existe iPhone, gente. Você lembra como era antes do iPhone? Menino, lembro. Você teve Teletrim? Eu tive... Não Vanessa, tive. você teve Teletrim? Não. Eu não tive. Você não teve? Não tive. Você teve Nextel Radinho? Mas também não. Eu tive o BCP. Porque fora que, hoje em dia, você vai lá e compra o celular. Você tinha que entrar na fila para ter um telefone. Você lembra disso? Lembro, custava o preço de um carro. Eu fiquei na pelo CPF. Ou você era sorteada ou tinha que esperar uma fila. E aí eu tinha aquele, eu lembro até hoje, porque eu fiz que era um negócio gigante, né? Aí eu tinha o que eu nessas minhas buscas, o que eu quero ser e tal, eu trabalhei de promotora da Motorola. E eu era, como se fala, uma compradora disfarçada, só que eu trabalhava para a Motorola. Então eu ia na loja para pedir um celular para ver se o cara oferecia aquele Motorola. E aí ele tinha que falar as qualidades. E uma das qualidades que eu nunca mais esqueci é o flip ativo. Lembra do flip ativo? Flip ativo. Fechou, não ouve. Aí abriu, gente, ouve. Velho, meu Deus. Eu Nossa, tive Eu brigava com o Motorola. Teletrim. Obrigada. Porra, o Teletrim. O Teletrim é o que Era o pager. Era o pager, mas era aquele... Porque teve a fase que eu lembro de meus tios, meu pai, de que você ditava o recado. Então, mas só teve assim. Não teve? Não teve que tocava não. depois e já Então, vinha o era recado? O Teletrim, gente, pra quem é mais jovem, era um troço. É inacreditável que isso existiu. É um negócio. É um troço. Parecia um controle de que garagem. passava uma mensagem que por muitos anos só médico usava. Só médico usava. Então aquilo que era muito urgente, de madrugada, você mandava como se fosse um texto. E você só recebia, não podia só mandar. recebia, você não podia responder. E aí, cara, em algum momento uma galera passou até, eu não me lembro porque, eu sei que eu tinha um. E aí você ligava, olá, você ligava para um número, né? A pessoa falava, oi, pois não. Queria mandar uma mensagem para 24793. Pois não, qual é a mensagem? Vem cá, sua filha, você não vai atender o telefone mesmo, não? É isso mesmo? As pessoas brigam, igual brigam, né? Era isso mesmo. Aí a pessoa repetia. Vem cá, seu filho. Corrigindo, vem cá, seu filho da puta. Você não vai mesmo atender o telefone? Era assim. Aí a pessoa, confere, pluf, te mandava, aí a pessoa liga. Isso é muito louco, gente. Pensar que isso não existe mais. Nossa Senhora. Hoje... E o WhatsApp era coisa de gente rica que tinha BlackBerry por muitos anos. Que tinha BlackBerry tinha um troço. Só os chefes tinham BlackBerry. E eles tinham uma espécie de um WhatsApp. De um WhatsApp, exatamente. Que era... Putz, eu lembro que a galera tirava onda. Era 3 letras, cara. Que eles já mandavam mensagem. E já trocava. Exatamente. A gente lembrou hoje do MSN. Do ICQ também, ICQ. Do ICQ e do MSN. Você lembra que ele tinha um negócio que tremia pra chamar atenção? MSN era terrível quando você separava. Porque você lembra que você botava... A Manu Gavassi lembrou disso. Que você botava o teu status. O status. E aí, cara, você separava assim, você entrava lá, tua ex-namorada tava offline, estava assim, livre. Puta, você queria morrer, você queria morrer. Livre. Eram solta, né? Mensagens indiretas, né? Muito, todo mundo mandava e era tudo muito arcaico, né? Que maravilha. BBM, realmente, BBM. Era o WhatsApp deles, só quem tinha BlackBerry. E era chiquérrimo. E teve a época do radinho do Nextel, porque era caro, né? Ligar era caro, então... Você ficava, apertava. E quer saber que discussão naquele negócio? Era a melhor discussão do mundo. Porque era a única opção de 2 pessoas putas, uma se escutar a outra. Porque não tinha como interromper. Você apertava o botão, fudeu, só você falava. Você tinha que ouvir o que o cara tava falando. A pessoa falava, mas não adiantava. Aí quando você largava o botão, a outra pessoa ia lá, falava. O mundo mudou muito, né? Não, até pouco tempo atrás, você pagava pra mandar SMS. Lembra? Tinha um custo. Você sabe que o americano usa, tanto que tem um negócio chamado Superphone, que você cadastra os seus fãs ali, que é do caralho, mas o americano manda mensagem de texto, né? Manda bastante, né? Da cultura deles. A gente aqui abandonou aquilo ali, né? Abandonamos. Eles não usam o WhatsApp. Não usam tanto, é mais íntimo, assim, a comunicação geral é tudo e eu não entendo, porque... Eu acho que é hábito, né? De, sei lá, cultura. Vem cá, voltando já que o nosso papo ficou muito legal, quando você trabalha na Midas ali, porque eu tenho minhas questões com o Rick, assim, mas ele é um craque.
O que você aprende ali na Midas? Porque é o teu início, né? Você É o chega meu ali, início. O que você aprende do que você viu ali de processo? Porque aquele momento é o maior sucesso, eu acho, do NX. pós-Mamonas, né? Que é a primeira porrada do Rick. Ali ele cria uma cena, né? Teve que eu não tava ainda, quando eu cheguei o CPM já tinha estourado, acho que depois teve Charlie Brown, né? Mas é que tem um momento que todas eram dele, né? O que você aprendeu com o Rick, Olha, assim? Eu aprendi bastante coisa, né? Então, ele tem um ouvido que é absurdo. Por exemplo, quando eu passei a cuidar dele também, a gente estava falando de eu que recebia os CDs e as fitas e dava para ele. E ele ouvia todos. Ele ouvia todos. Tudo ficava. Aí eu deixava em cima da mesa e depois ele separava. Nem sei se ele lembra disso, mas ele separava. Esses daqui eu já ouvi. Ele ouvia. Ouvia todos. Entre em contato com esse aqui, marca uma reunião, tal, que eu vou conversar. Então, eu aprendi muito. Isso é legal de saber. Ele ouvia e eu aprendi muito que ele ouvia, né? Então... Não, isso já coloca ele na frente de quem não ouve. Exatamente. Então, às vezes demorava porque o tempo também era diferente. Não era você só clicar o link, né? Não. É um processo, mas você tem que pôr lá, ouvir o CD, pula uma música. Tal. Não era tão simples assim. E ele era um cara que tinha o tempo muito ocupado. Nossa, às vezes eu ficava esperando para ele assinar um contrato, né? Tipo, assinar. E ele tinha um tempo para isso, para escutar. Tinha. Separava ali. Aprendi muito com os produtores de banda, né? Então tem o Bolão, o Ricardinho, que eram do CPM na época. O que é um monitor, o que é um PA, o que é uma logística, porque aí eu comecei a ir com eles, com a banda, para entender, para poder vender. Porque para você poder vender, você tem que entender o produto. Além da música, você tem que entender o produto. Aprendi com o Thiago essa parte de AIR, da documentação, né? Então, ficar lá sentada no estúdio esperando o cara assinar, passar o CPF, tá aí uma coisa que ninguém mais faz. Ninguém mais faz, A gravadora sempre fez, né? Então vai o baixista gravar lá, assina aqui. Não sai, e não sai sem passar todos os dados. Então não saía sem passar todos os dados. Era muito legal isso. Então, então como funcionava uma gravadora? Eu sei o que é masterizar, eu sei o que é mixar. Eu ajudei a reformar estúdio. Então, eu não sou super craque, mas eu sei, né, a acústica, essa parte técnica, né, óbvio que eu não sei fazer, mas eu sei que existe. Isso é muito legal, porque você participou de todos os processos, né? Participei de todos. Eu era aqui, não em todos, mas em alguns, eu que ficava ouvindo, o pessoal nem imagina, né, ficava ouvindo para pôr a letra na capinha do CD, no livretinho do CD. Olha só. Para transcrever. Então, eu era uma dessas pessoas que fazia também. E aí, menina, eu morria de medo, porque eu falava, meu Deus, se eu não ouvi a letra, direito. Né? O negócio era impresso, né? Era impresso. Então, aí vai ser impresso, nossa, não sei quantos. Tinha um negócio de fotolito. Nossa, fotolito. Aí eu falava, meu Deus. Aí eu ficava ouvindo várias vezes a mesma música. Pra não ter jeito de errar, Pra não errar a palavra. E de marketing, assim, e venda? Porque eu acho que ali tinha essa expertise, né? Tinha. O que você aprendeu? Você falou, puta, a galera era foda, cara, quando eles viam uma oportunidade. Tô aqui querendo coisas boas mesmo. O marketing, eu vou te falar que eu não ficava muito. O Elinho fazia muito, né, que é o Hélio Leite, e era uma área que eu não ia muito, porque aí eu comecei realmente a ficar em documentação. Né? Em alguma parte você foi pro jurídico mesmo? Fui pro jurídico mesmo. Então, assim, eu aprendi muito a venda de show, né? Então, para vender, o cara falava, esse rider. Eu cheguei lá, não sabia o que era rider, era um chinelo, né? Aquela marca de chinelo. Não tinha a menor ideia. Então, aí, como que chamava a luz, né? Que é holofote, tem tantos. Então, aprendi muito essa parte e logo em seguida eu fui para controlar contrato. E controlar contrato, inclusive, do Rick. Então, aí eu já foquei muito no jurídico. Eu participava pouco do marketing. Uma coisa legal que me marcou muito, por exemplo, eu vi que o NX, eu falei, nossa, tá estourado mesmo. A gente eu e a Luca fomos acompanhar que eles iam fazer um show, estavam em Belo Horizonte, iam para Boa Vista,
em Rondônia, e depois eles iam pro Faustão direto no domingo para fazer ao vivo, né? E na hora a gente encontrou com eles em Belo Horizonte para voar para Rondônia. Na hora que chegou lá em Boa Vista, não consegui descer do carro, não conseguia sair da pista. Que loucura. E ó que o produtor... De tanta gente. Eu nunca tinha vivido isso. E ó que o produtor, ele pegava voos mais de madrugada para não ter confusão. Não tinha jeito. Fã não tem jeito, ele descobre. Então teve que pedir para a ANAC uma autorização para entrar o carro, para a gente sair para ir pro hotel. Aí na volta, ele marcou também para ir para pegar essa logística. E assim, sem dormir, né? Sem dormir, porque fez o show, já tinha que entrar na van para ir no máximo passar no hotel para pegar a bagagem e já ir para pegar o voo de madrugada. E aí essa vez para mim marcou muito, porque ficou naquela, na hora que a van chegou no aeroporto para eles descerem, não conseguia nem andar a van, né? Isso já na volta. E aí desce, não desce, não desce, eu peguei e desci. E aí eles fecharam a porta porque eles tinham que sair, né? E eu fiquei aquela multidão, aquele monte de... E aí eu atrasei a van, né? Porque tipo, não, volta pra pegar a Ângela. E eu correndo assim, pra entrar de volta na van. Do sucesso, assim, quando explode, é uma coisa muito louca. É muito maluco. Né? Esse daí pra mim marcou muito. Né? Então também tinha isso. Tipo, o cara tinha que pensar na logística, despachar... material, né? Despachar material não, equipamento. Aí ele vai do quê? Como você vai mandar? Vai mandar de caminhão? Quanto custa o KM do caminhão? Por isso que eu falo que quando um artista, às vezes, por isso eu sou muito fã, sou Flamengo, né? Você viu ali, Gabigol. O meu ídolo na minha infância era o Zico. Né? Eu me lembro que eu fui com o Mick Jagger e minha mãe e um amigo da minha mãe ver um jogo do Fluminense Flamengo no Maracanã. A gente foi no mesmo carro, todo mundo junto. Quando chegou no Maracanã, o Zico tava jogando no Udinese, tava na tribuna. Eu não queria saber de Mick Jagger, nem sabia quem era, eu era um molequinho, queria saber do Zico. Só que a única vez, depois eu fui conhecer o Zico, não é meu amigo, ele não sabe meu nome, mas fomos passar um Réveillon juntos, porque eu namorava uma menina que a irmã dela namorava o Tiaguinho. E depois eu fui estudar com o Bruno no colégio, então em algum ponto eu frequentei. Encontrou, de falar oi, tudo bem várias vezes. Mas quando eu era criancinha, uma vez eu fui pedir um autógrafo, tomei ele uma patada. Fiquei triste. E hoje, cara, às vezes, né, a gente vê muito isso na internet, querendo derrubar um artista porque ele foi grosso com a fã. E a Paula Fernandes falou uma coisa aqui pra mim, cara, que é foda. Falou, cara, quando você tem 230 shows num ano... É cansativo. Botando que você ainda tem TPM, os problemas da tua vida pessoal e etc, né? E ela disse que sofreu muitos anos com enxaqueca sem saber. É óbvio que você vai dar a patada. Todo mundo tem um dia ruim, um momento ruim. E a gente tá falando aqui de 230 shows com dias como esse que você está descrevendo do NX0. Onde você não tem tempo para tomar banho direito, você chega num hotel, já vai... Uma cochilada no máximo, então, passa som. Eu sou um cara que acho muito que o artista tem que ser tão educado e com todas as correções que a gente está fazendo como sociedade, no geral, né, com suas equipes, respeito, etc. Mas a gente também tem que entender que alguém que faz 230 shows num ano... Não dorme direito. Não dorme. Vira e mexe, ele vai tirar... Porque outro dia teve aquela cantora, né, você viu? Não, me fala que eu não lembro. Um fã pediu pra fazer um negócio, aí ela fez selfie. Assim... Aí ela vira e fala assim, aí a galera assim... Caramba, às vezes a pessoa tá 10 dias sem dormir, sabe? É que a gente tá, por exemplo, se eu tenho um momento ruim, o que eu faço? Eu falo, bom, não vou atender telefone, vou tomar um café. Eu faço isso às vezes, pra dar uma... Vou ficar quietinha, vou dar uma resposta. Às vezes eu faço isso, eu aprendi com meu pai isso. Você vai responder um e-mail, não responde agora, dependendo do assunto. Eu fui aprender isso com 49 anos. Menina, eu já aprendi, eu tô com 49, faz uns 15 já consegui aprender. Não responde na hora. E aí... Não, mas não aprendi com meu pai, não. Meu pai liga. Aprendi com um amigo meu, com o Marcos Sketch. Ele falou, Clemente, quando você receber um e-mail e tiver com muita raiva, espera pelo menos 24 horas para responder. Exatamente. Era 24 horas. Vai, toma um café, vai dormir. Porque a sua resposta é diferente. Só que o artista não, ele tá ali. Ele tá saindo de um lugar pro outro. Às vezes ele tá nesse momento, né, que ele... 230 shows no ano é um negócio absurdo, né? É humano, é uma coisa... Então, isso que esse fim de semana marcou pra mim, porque eu cheguei exausta em casa.
E eu só cheguei na sexta, eles já estavam na estrada. Fiquei sexta, sábado, no domingo eu já fui para minha casa. Eles ainda foram pro Faustão ao vivo, fazer um ao vivo. E passaram por todo esse processo dos fãs na porta. Dos fãs da porta, então assim, e é que o NX é uma banda que eu convivi bastante e eles sempre foram muito, eu quero tocar. Eles sempre foram muito de, eu quero estar no palco. Então, para eles, ainda mais que eles eram... facilitadores para que estivessem ainda mais na que eles estrada, eram né? mais novos, né? Então, a energia também estava lá. Então, eles foram... Mas eu e a Luca, a gente tava derrubada. Derrubada. Passei um domingo inteiro acabada. Imagina agora você, produtora, nem vou. Falo, vai na frente que eu não vou, não vai dar. eu Tem também condições não, tem fisicamente. Eu já tô assim, que eu vou ter que viajar, porque eu tenho que dar palestra e volta, só dessas coisas de ida e volta. Uma preguiça. Porque você começa, acho que a idade também, a gente começa a gostar de ficar em casa. Fisicamente. Fisicamente também a gente não é mais a mesma pessoa, o corpo reclama mesmo, né? Tipo, eu posso ficar... Quando eu trabalhei com evento, a gente tinha escala às vezes, porque tinha montagem. Aí para você montar num hotel, é mais barato montar de madrugada do que parar um dia que o hotel deixou de alugar para alguém. Então você espera esse evento acabar para você montar de madrugada. Então teve uma fase ali que tinha que escolher, ou eu como ou eu durmo. Você nunca teve né? saudade das quentinhas lá, das embalagens do seu pai, não? Às vezes tinha. Às vezes tinha. Podia estar dormindo ali aquela lá. moleza, 4 da tarde. Acabava, eu ia pra academia. Teu pai achou que você estava completamente louca quando você foi pra música, ele ficou abalado. Ficou? Falou, mas o que você vai fazer lá? Tal? Esse negócio de música, né? Ficou abalado. Mas lá em casa todo mundo gosta muito de música, né? Então eu cresci com a minha mãe todo domingo sagrado, Roberto Carlos. Ela cozinhava com Roberto Carlos. Eu sei, se não todas, quase todas. Eu acho que eu também sei. E aquela guerra, o meu pai, no final, no dia 24, lançava o LP. O presente da minha mãe era o LP do Roberto Carlos. Meu pai, Benito de Paula, Alcione, Fafá de Belém. Então, gosta-se de música, né? Cresci com meu irmão que me apresentava as bandas dos anos 80, que ele é 4 anos mais velho que eu nunca mais esqueci. Você lembra o LP da Blitz? Pô, claro. Aquelas faixas que foram riscadas. riscadas. E depois eu fui ouvir, já ouviu aquelas? Já. Uma bobagem. Já, porque meu irmão comprou, né, depois o riscado. E era uma bobagem. Eu perguntei pra Fernanda o que era mesmo, ela falava porque falava uma palavra... Não era, tinha uma música que era só que ela pegou no peru de Natal. Não peru foi uma de coisa, Natal, é uma bobagem, uma coisa, né? Que isso é o finzinho da censura ali ainda, o finzinho né? da censura. Então, assim, apesar dele ter falado... Ele, na verdade, queria que eu ficasse com ele, né? Só que aí também virou um negócio assim, eu sou filha, e aí começou a atrapalhar a relação pai e filha, né? Porque... você é minha filha, você não sabe tanto, sabe assim, eu sei você mais. Tem que provar 300 mil vezes, tal. Aí eu falei, não, vamos preservar aqui a relação e o meu mundo ali, eu descobri, eu me achei. O direito autoral para mim é apaixonante. Vem cá, nossa ampulheta tá quase acabando, você achou que ia passar? Nossa, eu achei que, eu tava nervosa. Tava mesmo? Tava. Deixa eu te perguntar uma coisa. É porque eu nem olhei pra cá, ó, pra câmera. Já que agora não tá desenhando mais. Eu tenho ouvido muito, assim, por conta desses quase 80 vídeos que a gente já gravou, as pessoas falando muito do bom atendimento da UBC, né? Você dá isso a quê, assim? O que você acha que aconteceu para vocês estarem com esse atendimento tão bacana? E o que você acha que pode melhorar ainda? Eu acho assim, aí vem pro começo da nossa conversa, né? Todo mundo que tá na UBC gosta de música, gosta do que faz, é apaixonado por música, é a minha visão, né? E é comprometido. Então, faz de tudo para estar cadastrado, faz de tudo para o artista entender o que é aquilo. Todo mundo tem noção do quanto complexo é. Então, todo mundo se esforça, né, para falar, olha... É assim, tá todo mundo sempre muito disponível. Eu vejo que é como eu fui recebida, né? Então, e aí você, poxa, nunca ninguém me negou conhecimento, vou passar para a equipe. Então, porque conhecimento tem que ser passado. É tudo, né? Então, como que você vai receber e não vai repassar? Então eu acho que é isso. É o comprometimento.
Melhorar, sempre pode melhorar, ninguém nunca é perfeito. Mas aí eu acho que é um desenvolvimento de todo mundo, é um conjunto mesmo, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que é todo mundo muito apaixonado pelo que faz. Porque é uma unanimidade, fora obviamente sempre tem alguém que vai falar. Sim, sempre, o ninguém é unanimidade, né? assim, 100%. Mas assim, como a gente é bem tratado lá. Né? Mas eu também acho que os associados, eles têm que aprender mais para também só ligar quando for alguma coisa que é extremamente necessário, né? Porque senão você toma o tempo de uma equipe com coisas que estão no site ali, é simples de ver. Eu olhei o site. Sim, mas ele vai ter que ter aquele contato para ele entender que está ali. O que eu faço hoje em dia? Eu falo, a gente vai conversar, eu te dou um treinamento, mas você lê isso tudo aqui que eu tô te mandando. Você manda os links. Manda os links e anota as perguntas. Aí tem um bate-papo, a pessoa já vem com as perguntas. Até quem não teve esse contato, a primeira vez que está ligando, precisa ter esse primeiro abraço, né? Precisa ter esse primeiro acolhimento. A gente gosta dessa coisa humanizada, né? Humanizada, e é complexo. Então, a sensação que eu tenho é que todo mundo que trabalha na UBC sabe o quanto é complexo, porque todo mundo já começou um dia. Todo mundo lá já precisou entender o que é obra e fonograma, precisou entender o que é execução pública, como funciona o ECAD, como funciona a UBC. Então, a sensação que eu tenho é que todo mundo realmente abraça, porque sabe como que é. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é a quantidade de mulheres trabalhando na UBC, né? Bastante. Lá todas as gerentes das filiais são mulheres, né? Lá na minha equipe, nós estamos em 8, 9, com estagiária que vai entrar, só mulher. Que legal. É legal. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. Porque eu acho assim, não é nem melhor, nem pior, um outro, cada um tem suas características, né? Mas eu me dou bem trabalhando com mulher. E é importante que tenham mais mulheres no mercado da música como um todo, né? Precisa ter, como você disse, mais porcentagem mesmo, mais pessoas, mulheres trabalhando, né, na música. Eu acho também. É como toda profissão, eu acho, né? Ainda é muito ainda muito masculinizada. Mas eu acho que um dia chega lá, a gente chega lá. Ah, mas tá chegando. Tá chegando. Né? Esse só disso ser uma pauta recorrente, né? A gente viu o Rock in Rio, quantas pessoas no Rock in Rio foram ali e falaram sobre isso. Então, se pensar 30 anos atrás, não se falava. Não era nem falado, não era nem né? tema, né? Não era nem tema. Tem um evento bem legal, você já deve ter ouvido falar da Cláudia Assef e da Monique Dardenne. Então, é bastante, elas têm um banco de dados de profissionais mulheres. Eu já ouvi falar, mas por que precisa disso? Precisa porque ainda precisa, infelizmente. Né? O Leo Feijó fez um livro que eu acho que fala um pouco sobre isso também, não foi? E a UBC tem um relatório, há 5 anos que a UBC tem um relatório todo ano que faz a porcentagem subir um pouco esse ano, né? Sobe devagarzinho, mas tá subindo. Sobe, é crescente. Então, tomara que um dia não precise mais ficar falando, mas por enquanto precisa, né? Adorei te conhecer. Eu também. A mão gelada ainda, hein? É o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada eu pelo carinho. E a gente trocar um monte de conhecimento aqui, gerar um monte de reflexão que eu acho importante também. E aprende na repetição, não tem jeito. Aprende na recepção. Na repetição. Eu falo, você não entendeu nada? Pô, tem Sidney Sanches, tem tanta gente que já veio aqui, Marisa Gandeman, tem um monte de gente. Fernanda Freitas. Quem mais, Vanessinha? Fábio, Peter. Vanessa. Vanessinha. E todo mundo falando sobre as mesmas coisas. E se você não fixou, vê mais. Vira e mexe, eu vou e revejo também. Exatamente. Anota a pergunta, liga pra gente. Não tenha vergonha de perguntar de novo. Eu falo muito isso. Não tenha vergonha de perguntar de novo. Porque é aquilo que eu falei no começo. Eu repito isso 30 vezes por dia. Pra você tá no automático. Pra mim tá no automático. Então, às vezes até ruim, que eu preciso ler de novo, falar assim, não pode repetido, né? Tem que entender o processo, a lógica, mas a pessoa ali não tá todo dia. Então, pergunta 20 vezes, uma hora vai fazer parte do seu automático, vai ficar meio, não é nem só automático, vai ficar óbvio pra pessoa, né? Então, não tenha vergonha não de perguntar. É isso aí. Né? Obrigado, viu? Obrigada eu, Nossa Senhora. Mais uma vez, obrigado, BC. 80 anos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.